Bom dia a todos. Sou a Mariana Timo. Estou aqui hoje com vocês para fazer a quinta mesa do primeiro workshop sobre a recuperação do dano ao patrimônio espeleológico. Hoje é um dia muito especial. A gente vai mostrar alguns estudos de caso sobre a recuperação do dano em cavernas em outros países. Ontem também foi um dia muito intenso. A gente discutiu questões relacionadas à paleontologia e também ao patrimônio cultural. Foi importante perceber a carência de informações que a gente tem nessa área e também a necessidade de aprofundar as pesquisas durante os processos de licenciamento relacionados a esses temas. Daqui a pouquinho, a gente vai começar a quinta mesa de discussões, né, que eu já falei um pouquinho aqui, que vai ter o objetivo de mostrar os estudos de caso internacionais. Eu espero que vocês aproveitem bastante. A gente vai mudar um pouquinho a dinâmica dessas apresentações internacionais, né? Na quarta-feira a gente fez uma tradução simultânea, mas a gente entendeu, né, conversando melhor, e entendemos que vai ser mais proveitoso fazer uma tradução consecutiva. Então, o palestrante ele vai falar, né, um pouco, e a tradutora vai traduzir aquela frase que foi dita pelo palestrante, ao mesmo tempo, na sequência, né? Então não vai ser uma tradução ao mesmo tempo. Da mesma forma como nos outros dias, quem quiser fazer perguntas, escreve a palavra pergunta em caixa alta, faça a sua pergunta e não precisa direcionar hoje para o palestrante, porque vai ser também uma dinâmica diferente. Então, o palestrante vai fazer a sua fala e, na sequência, a gente vai responder as perguntas. A gente vai conversar um pouquinho com ele. Tá bom? Espero que todos aproveitem muito essa parte do evento, né, que realmente está muito cheia de informações importantes para nós a respeito da recuperação do dano ao patrimônio espeleológico. Então, eu volto em instantes. Não saiam daí.
Bom dia a todas e todos. Estamos de volta para começar a primeira palestra da nossa quinta mesa do primeiro workshop sobre a recuperação do dano ao patrimônio espeleológico. Para começar esse dia especial, eu vou convidar Borut Losey, que é nascido em 1973. Desde criança se interessou pela natureza e explorava ela com essa atividade, né? Fazia atividades com a natureza com seus amigos. Quando menino, tornou-se membro de uma associação de montanhismo, participando de muitas atividades relacionadas a caminhadas e montanhismo. Quando estudante, começou a trabalhar como guia nas cavernas de Scotland e se apaixonou por cavernas. Esse trabalho lhe deu a oportunidade de conhecer alguns novos amigos que o convidaram para a Sociedade de Cavernas de Vaasa. Tornou-se membro da Sociedade de Espeleologia de Vaasa em 1996 e é membro ativo desde então. De 2002 a 2014, foi presidente da sociedade. Começou a restauração da caverna de Vashkayama e nas outras cavernas nos arredores já no início de sua adesão à sociedade. Profissionalmente, trabalha como guarda florestal e guia de cavernas no Parque das Cavernas de Scotland desde 1999. Esse parque é um patrimônio mundial da humanidade e ele vai trazer hoje informações sobre essa restauração na de Vashkayama. Borut, feel free to start. Yeah. So, Mariana, thank you. Thank you for invitation. A little bit Mariana, obrigada pelo convite. when getting the invitation, but very much happy to be able to present the work we are doing in Vashkayama. We are actually having it for a very nice work, and we are actually very proud to giving back the life to this beautiful cave, Vashkayama. Foi uma surpresa, mas é um prazer poder estar aqui para apresentar o trabalho que a gente fez nessa caverna, que foi um trabalho muito bonito e estamos trabalhando lá até hoje. Here in the first slide, I see that there is Jamorsko Društvo Gregor Žiberna, which is managing the cave till 11. It's from an old presentation. We are still managing the cave and we are still existing. Então, essa é uma associação que gerencia a caverna. Ela ainda existe, apesar da data que está no slide, e a gente ainda administra essa caverna. So, Vashkayama is one of 20 touristic caves that we have in Slovenia. It has been discovered quite late, actually in the year 1884, when speleology was already in big development, we can say. Soon, or very at the same moment, it has been discovered. People from Divača, the citizens, the peasants said, so now we have our own vilenica, and of which they were very proud. And they said, okay, the cave is quite simple and it can be arranged for visits. And so actually already 3 years later, in 1887, they built trails inside the cave for making it accessible to everybody. The cave was very popular as it was very simple to be visited, and in those times it actually had more visitors as Škocjanske jame, as Škocjan caves, which are also nearby, and because there weren't so easy trails built already in Škocjanske jame. Essa caverna é uma das 20 cavernas na Eslovênia. Ela foi descoberta um pouco tarde, quando a espeleologia já estava mais desenvolvida, e quando os civis a encontraram, era uma caverna muito simples, que eles decidiram que poderia ser usada para visitação. Então, 3 anos depois daquilo, eles construíram trilhas na caverna e ela se tornou muito popular para visitação.
recebendo mais visitas do que aquelas outras cavernas ao redor. In years 1900, 1914, there have been a lot of works been done on the cave infrastructure. When they reconstructed trails, they put new lights inside, acetylene lights, big lamps, which were in use in those times. But they actually also did the thing that we'll be discussing later. Então, em 1914, eles fizeram muito trabalho naquela caverna. Eles, na infraestrutura da caverna, eles reconstruíram várias trilhas, colocaram luz, mas a gente vai falar mais sobre isso nessa apresentação. After year 1945, the cave has been abandoned and has lost guardians. But the community, the municipality, in 1957 actually managed to arrange the entrance, and they were actually celebrating inside as this was always so. Divacha town lived with the cave, and they have been, of course, always visiting the cave and celebrating inside and so on. So in 1957, they celebrated 100 years of the so-called South Railroad of the old monarchy, which was built in 1857, and this was the railroad Vienna-Trieste, which also passes Divacha town. Então, em 1945, essa caverna foi abandonada e ela perdeu as pessoas que cuidavam dela, mas a comunidade, em 1957, conseguiram arrumar a entrada e eles comemoraram dentro da caverna, como já era um costume para eles que moram lá perto. Eles comemoraram 100 anos da estrada que foi construída na antiga monarquia. After this, the cave has been abandoned again. And the entrance has actually slowly closed itself due to natural mechanical processes. So actually the sediment which lies on the bottom of the entrance pit has actually slowly entered and slid into the artificially made tunnel. And actually slowly closed the cave. Então, depois disso, ela foi abandonada novamente. A entrada acabou se fechando sozinha, mecanicamente, pela natureza, com os sedimentos que eram encontrados ali. E isso acabou fechando o túnel artificial que havia sido criado antes. So year 1965, the caving club has been established, and this was the caving club of Gregor Žiberna, who was actually the man who discovered Divashka Yama, was being all his life a guide and a guardian of the cave, but he is an important explorer who actually explored some 30 caves in the Divacha town surroundings, but he was also the first one who reached the bottom of the famous Kachnayama cave, which is the continuing part of the Scotian caves where Reka river continues its way, underground way. So Gregor Žiberna, 1965. Gregor foi um explorador que explorou várias cavernas nessa região, aproximadamente 30 cavernas, e ele foi o primeiro a chegar no final dessa caverna, onde você pode encontrar o rio Reka. And when they actually founded the club, which is now actually the society,
on this opening ceremony in 1965, Rado Gospodaric, who was the president of Slovenian Cave Society in that time, actually said this: "We must consider the operation of this cave club as a continuation of a long tradition of a number of deserving and important cavers who worked on the research and construction of touristic infrastructure for mass visits in Reka River caves in Divača surroundings. The club should continue the work of these persistent predecessors." So this was the idea, and this is how it is. Então, na formação dessa associação das cavernas, o fundador disse essa frase, que nós devemos considerar que a operação dessa associação deve ser uma continuação de uma tradição longa de inúmeros agentes dessas cavernas que trabalharam com a pesquisa e a construção de infraestrutura turística para receber visitações em massa nas cavernas do rio Reka, e que a associação deveria continuar o trabalho das pessoas que vieram antes dela. So this is Slovenia, Ljubljana, Trst or Trieste, and Divača. So this is the location. So we are positioned on the classical karst, the Slovenian classical karst, so Dinaric Mountains. Então essa é a localização na Eslovênia, que a gente tem uma área aí clássica de karst. On this slide, we can see the system of Reka River. Here is where Reka River enters. These are the famous Scotian caves, which are on the UNESCO World Heritage List. Here is the siphon where the Reka River leaves the cave. And here we already can enter again into the hollow spaces, into the caves, into the so-called Snake's Cave system. Here you can see how the cave is being spread. There are around 20 kilometers of galleries explored up to now. But here we can see some old dolines, which actually show how the river was once flowing. And here the Divačka Jama is located as one of the fossil galleries. Então esse mapa a gente mostra a região do rio Reka, onde a gente tem ele entrando nas cavernas e preenchendo os espaços vazios. E esse é um sistema de mais de 20 quilômetros de cavernas que já foram explorados, cheio de galerias. E a gente consegue ver nessas outras linhas mais antigas onde o rio passava anteriormente. So as the members always wanted to arrange the abandoned cave, which has been a target of uncontrolled visits, and you know what is happening when people are uncontrollably visiting caves. So you know that then caves, the speleothems become souvenirs, and I remember being a child how they were talking about this beautiful cave where you can easily get a nice souvenir, which then people were keeping in houses. So the 1985 and 1987 brings the result, the first big change, when actually the entrance pit, in the entrance pit, the stairs have been rebuilt fans in the entrance pit, cave has been closed with doors, and the visits have become controlled and guided again. So here, this was the time they did on this work when closing the cave. Então, os membros queriam restaurar essa caverna que tinha sido alvo de visitas descontroladas, e vocês sabem o que acontece quando essas visitas são descontroladas assim. Os espeleotemas passaram a ser tratados como souvenirs, que as pessoas iam lá para buscar. Então, entre 1985 e 1987, aconteceu a primeira grande mudança, quando eles reconstruíram as escadas da entrada e fecharam a entrada para controlar a visitação. So this is how it was closed before the works have been done, when actually the entrance tunnel must have been dug out again.
And now some pictures will follow on these works that were going on in that time. But Então, essas imagens mostram o trabalho que foi feito na entrada. of course, although the entrance was very small, as we could see, the cave was anyway easy accessible, and it had many visitors which were really doing a lot of damage inside. Então, apesar da entrada ser pequena, como vocês podem ver, ela era de muito fácil acesso. Então, muitos visitantes aproveitavam para visitar e causavam muitos danos na caverna. So here we can see the stairs today. So this is how we enter the Divashka Yama. E essas são as escadas atualmente. So later in 1997, a new group of young people actually joined the club, and there was a new force who actually decided to make this hidden queen alive again, or to bring it back to life. But the situation was at the beginning very sad. So the cave really was abandoned in all the meanings. So trails were in bad position. All these ash things that we will see later, but this is how actually everything started then. Em 1997, grupo novo de pessoas jovens entrou para a associação e eles trouxeram uma grande força. Então, juntos, eles decidiram reviver essa área e, como vocês podem ver nas imagens, era uma situação realmente muito triste de abandono e com as poeiras, vocês vão ver, a gente vai falar disso mais para frente. So now let's go to the main problem. So these are the coal ashes which we will be talking about. So actually in the year 1900, 1914, when the cave has been managed by Slovene Alpine Society, which has had seat in Trieste, they actually tried to somehow make the muddy trails stable, and so but because of having no other material, they actually used the coal ashes. And here I have two words which were written in Austrian Tourist Club newspaper on 1st March 1887, when the cave has been visited by Crown Prince Rudolf, the Prince of Habsburg, when the cave also got his name, and so it has been called in those times then the Crown Prince Rudolph's cave. And when they visited the cave, actually this is what they written down in the newspaper. So it would be a pity if many delicate shapes whose color richness and translucency would change to dark from torches blackened colors. And then they also say, when the fringes with their yellow, red or white color would put on their morning dress. Então aqui a gente vai falar dos principais problemas que aconteceram. Quando essa caverna era administrada por outra associação, eles tentaram estabilizar as trilhas, que eram muito escorregadias, e eles usaram pó de carvão, que era o único material disponível na época. E nessa época também, a caverna recebeu a visita de um príncipe que acabou dando o nome à caverna naquela época. E eles escreveram sobre essa visita e sobre a caverna no jornal turístico da Áustria, que seria uma pena se tantos formatos delicados de cor rica e translúcida fossem transformados apenas em cores escuras e pretas, que foi o que aconteceu com o pó de carvão. So sometimes we think that people 100 years ago didn't have the right approach for visiting or arranging the caves for visits or however, but this is not true.
actually they have very restricted rules about how visiting the cave, and this being something blackened with was meant that actually by visiting the cave, torches making smoke were actually not allowed to be used when visiting the cave. So they have very restricted rules on how to behave properly when visiting such a fragile environment or such. Então, a gente às vezes pensa que há 100 anos as pessoas não tinham uma abordagem correta para visitas e para cuidar das cavernas, mas, na verdade, para essa caverna, por exemplo, já existiam regras muito restritas de visitação, e quando o jornal publicou falando dessa fumaça preta, eles estavam fazendo menção às tochas, que inclusive não podiam ser usadas para as visitações, por causa da fumaça que elas causavam. Então, o comportamento já era bem estabelecido nessa época, ao lidar com um ambiente tão frágil. But actually, exactly this happened, so the Ashkayama has become black, and this is due to coal ash. We call it leš in Slovenian language. So what leš actually is? This is catch-all term to describe what's left after coal has been burned. So we all know ashes by burning wood or coal, or actually this material consists of three subcategories, or three. These are the fly ash, which is the lightest part of it, because it's very light. It actually when put it somewhere, it will go around. So we know how it looks like, this ash, which is consisting of 50% of it. Then we have the bottom ash, 10%. So here is where we get all those later described heavy metals, so all those dangerous things, we will say. And we have this boiler slag, which is another part of this material, which is like granulated material. So this is what it is. Então nós temos aqui o lex, que é usado como um termo amplo para falar do pó de carvão que foi usado. E esse pó de carvão, ele é dividido em 3 subcategorias, que é o pó leve, que flutua e ocupa o espaço, o pó pesado, que é composto de metais pesados e todas essas partes mais perigosas, e o boiler slag é um material mais granulado. If we talk about coal ash, actually it contains chemicals like arsenic, and the ash can also contain heavy metals like aluminium, lead, mercury, even uranium and cadmium. So actually too much exposure to these elements can be toxic. Ongoing exposure to coal ash can cause health problems. And then different environmental and health organizations say that spreading ash on soil raises the risk of contaminating the water supply with carcinogenic elements. And then again, some studies found that children and pregnant women are more vulnerable to effects of coal ash, which include birth defects, development delays, various types of cancer, and damage to the heart, lungs, and nervous system. But it's very interesting that ash is actually dangerous, and not all ashes are the same. So when being exposed, being in exposure in big masses, big quantities, because then there are even some organizations that classify it as not dangerous waste, let's say. So we classify it as a dangerous waste, but some even not.
Então, esse pó de carvão, ele contém metais como arsênico e ele pode conter também metais pesados como alumínio, chumbo, mercúrio, urânio e cádmio. E é uma substância tóxica que se você se expor por um período prolongado, você pode ter problemas de saúde. Inclusive, organizações de saúde já determinaram que ele pode contaminar a água e que crianças e mulheres grávidas são mais frágeis aos efeitos que isso pode causar na sua saúde. Mas algumas outras organizações também, inclusive, já classificaram como uma substância que não é perigosa. So if you consider big areas or where coal mines and then the industry has been ran by using it, these problems can appear. But can or could a coal ash be useful? And then if we look back in those times, because there was so much of this material, they were actually covering with it school playgrounds, speedway stadium tracks, athletic tracks. Material is a lot of times still nowadays being used as ground base or filling material when building the roads. So I found out that in some states in the US, they even spread it on snowy or icy roads. But there was a question also about using it in gardening or composting. So we know that ash, the wood ash, is actually can cause benefit to plants. And so there is this question if the coal ash can do the same. And actually, recycled fly ash part of can actually be used in gardening, and they are using it as a fertilizer in many countries. But I have information that even in Slovenia, in the regions where they had coal mines and then they ran factories with this coal mine, they were using it on gardens. So actually, organic things that are present inside can be positive for growth. Then we have the cement industry where we can use it, so fly ash and others, which will make very strong cement. But the boiler slag, so that third part of it, it is even used in roofing shingles. Então, a gente chega à questão se esse pó de carvão pode ser útil. E, na verdade, ele pode ser encontrado até mesmo nos parquinhos de escolas, nos estádios, nas trilhas de atletismo, usado como um material de base para construir estradas. E alguns estados nos Estados Unidos, eles usam na neve, para jogar na neve ou em estradas cheias de neve. Então a gente chega a uma pergunta se esse pó também pode ser usado para beneficiar plantas, porque já é sabido que o pó de madeira é usado nas plantas. E alguns lugares começaram a usar também. Também é usado na indústria do cimento e para a construção de telhas. So actually, and when we did this cleaning in the last part or in the cleaning we are doing now, actually scientific researches have been included, and so there is Dr. Janez Mulec from Karst Institute in Slovenia who is doing analysis about the coal ashes, and he discovered same things present inside as heavy metals, and of course of all the big quantities, the summary of what and how is that of course the material could be vulnerable to the cave itself.
And then there is Professor Dr. Joe Hillary-Devel from University of Bologna, who is also included in studies, who was but then analyzing radioactivity of the material, and actually this hasn't been found. So we don't think, or actually coals react differently in looks like in the constitution of itself, but the study is actually still in progress, and it will be continuing, and further notices and discoverings are about to come. Então, quando a gente limpa essa caverna, agora a gente tem pesquisa científica envolvida, e o Dr. Yannis, que estava aqui com a gente ontem, descobriu metais pesados, anteontem, desculpa, e está estudando o que são esses materiais, e a que esses materiais são vulneráveis, o que a caverna é vulnerável. E a gente tem também com a gente o Dr. Joe Hillary, que ele estuda radioatividade. Até então não foi encontrada, mas o estudo ainda está em progresso, e mais descobertas virão pela frente. So anyway, if it's toxic, of course, and it's not a material that should be used for doing things in such fragile environments as caves are. So on this picture, we can see how actually the material blackened the trail and actually the surroundings of the cave. So we must think that the water dripping down the trail then was splashed around, and we can see on this picture how actually the trail has been dirtied very high above the trail itself, or actually the ground, the cave ground. But we can a lot of ashes see also on the sides of the trail. Então, se o material é tóxico, ele não deve ser usado em ambientes tão frágeis como dessas cavernas. E nessas imagens vocês conseguem ver como esse material realmente escureceu a caverna inteira, inclusive até muito acima da trilha onde ele foi lançado. Why can't we continue? Yes, go on. No, there are only 24 slides. Oh, wow, why? Something wrong? Why there are only 24 slides? Hello, Borut. Yes. These are your slides. You are doing the presentation in your computer. Really? Do you want that we pass the slides here? We have. Yes. Maybe yes, because this is something. 3, 4. É um pequeno problema técnico, gente, mas só um pouquinho de paciência, a gente já vai arrumar. I'm sorry for this technical problem. I think we now discussed most of the things about the ashes. Now we will more actually see how these ashes have been cleaned, and I think going over the slides, everything will go quicker. So I'm sorry really for this interruption. Now the slideshow is being uploaded. I can see more slides going up now, so I hope we will continue very soon. Desculpa por essa interrupção. Agora a gente já falou sobre esse pó, como ele foi usado, e a seguir a gente vai falar sobre como ele foi limpo.
Então, peço desculpas pela interrupção, mas assim que eu tiver os slides novamente, a gente vai prosseguir para essa parte e eu acho que tudo vai evoluir mais rápido. But you can accompany the presentation by Zoom, okay? Yes, by Zoom. Piccolo teatro. Какъв проблем? Не. Qui se zdaj ne vidimo? 24. No, stop. 24. By clicking Piccolo Teatro here. Yes, pin piccolo teatro. Estamos ajustando a transmissão. Okay. So, shall we continue with and how do I click? How do I make the presentation? We are going to click for you. You ask. Okay. Just go. Just go. So, actually, now we will see some slides where you will see how the cave looked like before the restoration work. Can you continue? A seguir, vamos ver alguns slides mostrando como a caverna era antes do trabalho de restauração. I don't see the slideshow. I don't see the slideshow. Bruno. Can you explain me what is going on? Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalinho aqui. Eu peço desculpas pelo inconveniente, mas nós tivemos um probleminha técnico aqui. A gente vai fazer um intervalo para resolver e já já a gente volta.
Keep continuing. Okay, so hello, I'm sorry for this interruption, but let's continue with the slides on seeing how actually the cave looked like and how it is. So these are the ashes on the trails, and this is the mud which they wanted to dry with. So actually they put this ash inside the cave also to maybe make the trails more dry and not so slippery actually. They wanted to somehow arrange, but we can see that this fly ash actually, which is a very light material, went up the cave and darkened the ground. Então, desculpa pela interrupção, mas agora estamos de volta. Então, nessas imagens vocês vão ver o antes e o depois da caverna. Eles usaram esse pó nas trilhas, como vocês podem ver, para tentar deixá-las mais secas e menos escorregadias. E vocês conseguem ver como esse pó leve escureceu toda a caverna. So, but then we actually, as we will see later, the harder part of the material has been simply recovered, put into the bags and brought out of the cave. And then after all that can be put together, is done, then actually the water comes, and this is before the water comes and actually all the grains are already taken away. But then we said, okay, let's try also cleaning things with water. This is the only thing we can do, and here we can then see the results what actually happens. Of course, this material, the tiny little dust will collect and run with the water into away into the holes of the caves, but that can be again then recuperated and taken out. So this is actually then what the result makes. So washing. Partly washed. Então, como vocês podem ver, a parte mais dura desse material se recuperou e nós pensamos em limpar com água. E aqui vocês podem ver que foi possível recuperar grande parte fazendo essa limpeza. This is washed, and then as a material, as a ground material, we use cement to recover the trail, which is then the hard thing that actually doesn't influence, or actually this is how we keep the trail then stable, or how can we say? Então aqui vocês podem ver que essa área foi lavada e nós usamos cimento na trilha para estabilizar ela. Despite the prediction that the wash will bear fruit, the result exceeded expectations actually, and this enthusiasm gave us the impetus to work into the night actually, because during the day you know how it is, we are all on work, so this is how a lot of work has been done in your free time, so sometimes this must be the night. Então, vocês podem ver que a gente trabalhou a noite inteira, porque apesar da gente já saber que a lavagem deveria funcionar, ela foi melhor do que o esperado, e isso nos deu forças para trabalhar durante a noite inteira, porque de manhã a gente precisava ir trabalhar, vocês sabem como que é. So I will go more quickly. And so this is what has been done in the years 2007, 2008, and 2009. So 500 meters of trails have been cleaned and restored. Actually, we can see how 150 meters first year, 150 meters, and then 180 meters with the hours that have been done to do this work. And then in 2017 and 2022, we actually managed to find some resources to clean the other half of the cave. And this is how we got some funding, European cohesion funding,
project which is called Zakras, through which we are actually, in this case, improving the state of preservation of Natura 2000 protected species in the underground habitats. So this is the Zakras, which is being ran through the public agency for nature conservation of Slovenia, Parškocijanske jame, and of course European Union, and of course the society which actually does the work. So we have some funding for actually material, but Divaška jama is a very rich habitat with many different species, which still some have to be actually explored and discovered. Então, o que foi feito de 2007 a 2009 é que nós conseguimos restaurar milhares de metros de trilhas e desde 2017 a gente conseguiu recursos para continuar a limpeza e fazer a limpeza da outra metade da caverna. A gente tem um projeto para melhorar o estado dessa recuperação e eu mostrei várias organizações que estão envolvidas nesse trabalho. E eu mostrei aqui agora que essa caverna é um ambiente muito rico em espécies e muitas ainda a serem descobertas. So we first started with the documentation, of course. So this is an important part. Archivation of how things are, and then everything started. So these are members of our caving club who actually took the job on their shoulders. So there is some funding present for, of course, costs, but there is still a lot of voluntary work being done. So in the first half of the trail, as we see, mostly the work has been done voluntary, but now we actually have some funding for some costs that appear that we can afford actually. Então, o primeiro passo que a gente está fazendo é a documentação, que é uma parte muito importante. Então, aqui a gente tem nossos membros trabalhando nesse relatório. E como vocês viram, a primeira metade da caverna foi limpa por voluntários, mas agora que a gente conseguiu parcerias e patrocínio, a gente tem esse pessoal trabalhando aí na segunda metade da caverna. So beside ashes, we can find a lot of other different ways, other from infrastructure, but 50 years of uncontrolled, almost 50 years of uncontrolled visits also is what has left inside a lot of different trash. Então, além do pó, a gente encontrou muito mais coisas, porque depois de aproximadamente 50 anos de visitas incontroladas, encontramos uma quantidade enorme de lixo. So we have actually managed to recover some 900 bags of this material, which resulted in 30 tons of weight. Então, a gente conseguiu juntar 900 sacos desse material que acabaram pesando 30 toneladas. Then the equipped with the strong young guys came into the project, who actually had the mission to carry all these things out. Então veio o time com os jovens fortes para carregar todo esse material para fora da caverna. Now I will kindly, so these are the bags in the entrance hall. This is only a part of it, not even a half. And now we have this, all these bags waiting. In this year we will install the cable car, and over this cable car the material will be taken out. But then follows the washing part. And then in this project, there is even the financial structure being planned to do the covering of the trail. This part of the cave will not be illuminated. We will actually be doing guided tours down there, but only with headlamps. So in a different way, we will keep half of the cave like somehow
more and a half of the cave less touristic, so that we will have kind of a quiet zone. But the reconstruction of the trail will actually keep us being on the trail itself, and this is how we will then preserve the cave as an underground habitat. Então, aqui é uma parte dos sacos na entrada da caverna. Em breve nós vamos instalar um carrinho para remover esse material, e depois disso a gente vai fazer a lavagem. Está ocorrendo um planejamento financeiro para a gente cobrir as trilhas também. E essa parte, a segunda metade da caverna, a gente vai deixar sem iluminação. Vai haver turismo, mas só com os capacetes com luz, para a gente ter meio que uma zona mais preservada ali. E a gente vai fazer a reconstrução da trilha para então preservar esse ambiente. So now, if we have a little more time, I would kindly ask to present the movie, and there is where we will better see how this work looked like, and then for the end, I only have 2 more slides to end the presentation. Então, se a gente tiver um pouquinho de tempo, eu queria mostrar o vídeo para a gente ver melhor como estava a situação lá dentro. E depois eu tenho só mais 2 slides para terminar a apresentação.
Okay, so we have seen the movie, so you could see how this material looks like. You can see that we are using different techniques to recover this material. Of course, when coming to parts, so the speleothems or something, more gentle ways are being used, but then we could also see that we are using different kinds of modes of how to recover this material. So up to now, in the last 2 years, we've done around 700 hours to recover this material. But this is we are very far from ending. So those really tiny and far parts come later at the end. That's what we'll be doing on our own after the project will be done. Now we must first arrange the trails. Então, a gente viu o vídeo com o material, mostrando como ele é, e vocês podem ver que a gente usou diferentes técnicas, tomando mais cuidado, por exemplo, com os espeleotemas. E nos últimos 2 anos a gente fez 700 horas nesse trabalho de recuperação, mas ainda estamos muito longe de acabar. Essas partes mais afastadas a gente vai fazer sozinhos depois que acabar o projeto da recuperação das trilhas. So we are also planning to invite some groups that are interested, this may be some school groups, or so the cleaning of these ashes will be even or also a part of projects of how to preserve nature and so on for different goal groups that we express. So. Então, a gente também planeja convidar alguns grupos para que a limpeza desse pó seja parte de projetos de como preservar o meio ambiente e esse tipo de coisa. Grupos de escola e outros tipos de grupos. But the final goal is then to come to this. So this is what it was before. And actually, this is how it is now. So we have new railings, we have the guides, the cave is being controlled when visited, but we are taking care for the habitat. But we actually see, as a result, big changes in speleothems themselves, so the cave is slowly recovering itself. Então, esse é o nosso objetivo, que vocês podem ver na foto. Então, a gente tem os corrimões, os guias, a gente vai ter um controle de visita e estamos cuidando do habitat, mas já houveram muitas mudanças, vocês podem ver que o ambiente está se recuperando. So the cave is really a very beautiful cave. So for the end, I will show you some pictures of the cave. Então, vocês podem ver que é uma caverna muito bonita. Então, para finalizar, eu vou mostrar para vocês algumas imagens da caverna. So this is it. Thank you for your attention, and see you again. So if you have any question, please, I am here to answer. Então é isso, muito obrigado. Se vocês tiverem perguntas, eu estou aqui disponível para respondê-las. Obrigada, Boruch. Foi uma excelente apresentação, mostrou as técnicas de recuperação. Um trabalho grandioso, imagino que tenha dado muito trabalho. Yes. Eu tenho algumas perguntas aqui para fazer para você. Some questions. A primeira pergunta
está relacionada à fauna. Houve um monitoramento, um inventário prévio, antes de vocês começarem esse trabalho de recuperação, e essa fauna ela vem sendo monitorada para verificar os impactos e a recuperação dessa fauna ao longo do trabalho de vocês? So the first question is about fauna. Was there monitoring, like a previous report made before you started the project? And is there monitoring now to understand the impacts and how this fauna is recovering? Well, as told at the beginning, the coal ashes have been brought inside already 100 years ago. We don't have precise study about fauna in the cave, but some studies have been done. So as said before, the cave is really very rich in it. So we can find all the typical species from Dipluran to cave spiders and all the different the crustaceans and so on. So the cave is really very rich. And the question was, we were questioning ourselves really how the ash could impact on the life itself. And as we have these heavy metals inside present, this could be vulnerable to fauna. But on the other hand, we actually somehow even discovered that the coal ash can be good for plants. So on the other hand, it will contain a lot of organic material, which we can consider as a food. And so we actually don't know how much harmful it really was for the life itself, but the life is still present. So somehow we can conclude that it didn't really ruin it. But as we could see, actually, it's nowadays yet that the exploration has started. And we will actually be able to monitor actually from now on. Então, como eu disse no início, esse pó ele está lá há mais de 100 anos, então a gente não tem dados muito precisos sobre a fauna antes disso. Já houve estudos e nós conseguimos ver que há uma riqueza muito grande de espécies típicas de cavernas, como, por exemplo, aranhas de cavernas, crustáceos, e a gente acabou se perguntando se esse pó seria um problema, porque ele contém muitos metais pesados, mas como a gente descobriu que ele pode ser bom para plantas, por conter material orgânico, que é comida para elas, isso foi um ponto positivo, mas a gente não sabe realmente quanto dano esse pó já causou, e nós vamos... mas nós conseguimos notar que a fauna não foi arruinada, porque ela ainda está lá. E a partir de agora, a gente vai poder monitorar essa situação a partir desse momento da nossa exploração. Obrigada pela resposta. Eu tenho várias perguntas aqui, mas eu não vou conseguir fazer todas, mas eu gostaria de te enviá-las para que você possa responder depois, caso seja possível. Thank you for your answer. I actually have many questions here, but we won't have time to answer them now. So I'd like to email them to you. If you could answer them, that would be great. Yes, I will be. Thank you. I will answer them. Thank you. Bom, a segunda pergunta está relacionada também com essa questão da fauna. Existe água, né, nessa caverna e foram feitas pesquisas relacionadas a... Porque você disse que tem metal pesado, né, que compõe essa cinza. Então, foram feitas pesquisas para ver a abrangência da contaminação, por exemplo, através da água, né? So my second question is also about fauna, and we want to know if if there is water in that cave, and if research has been made or if it can be made regarding the
the amount of damage that the ash coal took to that water? Well, that is, we don't have the running water in the cave. And as the cave is a very old cave, it doesn't really lie very deep underground. So even the meteoric water will dry out fast after the rains are being gone. So the influence of water is actually on the water is actually the study Yanni is planning to do. Nós não temos água corrente na caverna, ela é muito velha, então ela não é muito profunda, mas essa influência na água é uma coisa que o Yannis vai estudar, está planejando estudar nesse trabalho que ele está fazendo agora. Ok, obrigada. Minha última questão está relacionada a fósseis. Enquanto vocês estavam removendo esse material do interior da caverna, foram encontrados alguns vestígios fósseis? And my last question is about fossils. When you were removing those materials from inside the cave, did you find any fossils? Well, actually, we were only trying to put away the coal ashes, so we haven't been doing else. And we must know that the trails have been built before inside the caves. I mean, inside the cave, the trail was built before. Actually, we also did it part per part in different years. So idea was when life is being present, and if we can actually take it out from the cave somehow, or also recuperate it, or so we did it in phases so that the life could then spread around, and we would not make damage to it. Então, a gente estava realmente só tentando limpar aquele pó de carvão, e é importante lembrar que as trilhas já estavam lá antes, elas já haviam sido construídas. A gente fez parte a parte esse processo para preservar a vida presente na caverna. Muito obrigada, Borut, pela sua participação, pela sua disponibilidade. Thank you. Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho para a gente montar a próxima apresentação.
Olá, pessoal, estamos de volta. Vamos conversar agora com Mitja Prelovsek, que é geógrafo e PhD em Karstologia pela Universidade de Nova Gorica, especialista nas áreas de geografia e proteção de áreas kársticas, geomorfologia, espeleologia, química de carbonatos e análise espacial. Presidente da Sociedade Geomorfológica da Eslovênia e membro ativo da Sociedade Espeleológica de Ljubljana. Hello, Mitja. Feel free to start. Thank you for introduction and also opportunity to speak about one show cave. Currently the third most visited show cave in Slovenia, which is also a kind of a good practice regarding management and also restoration. Obrigada pela apresentação e pela oportunidade. Então, eu vou falar dessa caverna, que é a terceira mais visitada atualmente na Eslovênia e que é um grande exemplo de uma boa administração e preservação. I will speak about Krishna Cave, which is in direct translation a cave of Saint Cross or Holy Cross. It is just below the mountain with a church with this name. At the beginning, I will show you the location of the cave and general characteristics. Then I will focus on the main topic, which is dedicated to problems and challenges related to show cave management. And I will finish with general remarks and conclusions. Então, essa caverna, traduzindo literalmente, o nome dela é Caverna da Cruz Sagrada, e ela fica debaixo da montanha que tem a igreja com esse mesmo nome. Então, eu vou falar da localização e das características gerais dessa caverna, e depois eu vou para o tópico principal, que são os problemas relacionados à administração dessa caverna, e vou encerrar com algumas conclusões finais. Cave is located in Dinaric Karst in this northwestern part, and Dinaric Karst is very characteristic karst for the ex-Yugoslavia and stretches between Slovenia on the far northwest to Montenegro towards southeast. Então, ela é localizada numa área de karst. Você pode ver que é um karst bem característico do local e ele se espalha por toda essa área aqui, alcançando diferentes países. On this digital elevation model, you can see some karst polias here, which are very characteristic for Dinaric karst, and also the coast here is made of limestone, which makes special character of the karst here. Então, você pode ver nesse mapa que tem um acúmulo de karst em algumas regiões, e aqui mais na região perto do mar, nós temos uma grande quantidade de calcário. Slovenia has basically three types of karst. On the north, it is alpine karst, very high karst with quite deep shafts. In the middle is this isolated karst. It is a karst that is surrounded with impervious rocks. And of course, already mentioned Dinaric karst with a karst plateau, which gave karstology and karst the name. Então, na Eslovênia, nós temos três tipos diferentes de karst. Esse primeiro aqui é o alpino, aqui em cima. Depois a gente tem o karst isolado e, claro, o karst dinárico, que é esse aqui embaixo. This area is also named classical karst because in this area first scientific exploration of karst took place already in the 19th century. Essa área aqui é onde a gente encontra o karst clássico, e ele é chamado dessa maneira porque já no século XIX havia uma grande exploração. This is the area of the classical karst or Ljubljanica catchment area. In red, you can see bigger cave systems. In blue, there are rivers, usually sinking rivers. Ljubljanica is sinking seven times here. And encircled is a location of Krisna Jama or Krishna Cave. Então aqui você está vendo a área do karst clássico.
clássico, desculpa. Em vermelho a gente tem sistemas de cavernas maiores, em azul os rios, e o círculo vermelho é onde está a caverna que eu vou mostrar para vocês, Krisna Jama. The cave is located between Blocker Plateau at the elevation about 720 meters above sea level and Cerknica Polja at about 550 meters. And this is also the direction of water flow here. Então, ela está localizada a mais de 100 metros acima do nível do mar. Nós temos as direções aqui das correntes de água. This area has been nominated in 2019 also to be inscribed on UNESCO World Heritage List, and decision will be taken this year. Então, em 2019, essa área foi denominada como patrimônio pela UNESCO, e nós vamos receber essa nominação esse ano. This is a plan of Krisna Jama and hydrological continuation of Krisna Jama, named Krisna Jama 2 or New Krisna Cave. You can see that the majority of passages are stream passages, and the water is draining from two channels, joining here our Calvary, and disappearing here around First Lake and reappearing several times, also in Krisna Jama 2. Então aqui você tem um gráfico com a Krisna Jama e a continuação dela, que é chamada de Krisna Jama 2, e você pode ver que a maioria a gente tem água corrente, e essa água desaparece e reaparece em muitos pontos, inclusive na Krisna Jama 2. Krisna Jama is open for tourism, so it's a show cave, but downstream located Krisna Jama 2 is strictly closed cave. It is among one of the 8 caves in Slovenia where you need special permission to enter the cave and special purpose, which is also a research purpose, but not open for cavers. Então, essa primeira parte aqui da caverna é aberta para o turismo, mas a parte anterior, a Krisna Jama 2, ela é fechada, então você precisa de uma permissão especial, você precisa ter um motivo especial para acessar lá, que é, por exemplo, a nossa pesquisa. We don't know exactly how old are the passages of this cave system. Probably they are millions of years old because only new sediments were investigated or found there. It is typical limestone epiphyretic horizontal cave with total length a little bit more about 8 kilometers. Nós não sabemos exatamente a idade desses locais, eles são locais muito antigos, de provavelmente milhares de anos. Nós temos aqui o calcário típico e um comprimento total de mais de 8 quilômetros. It can be considered as a dry and stream cave. It is characterized by autogenic recharge, mainly only during high water level. Allogenic water is entering the cave system. The sediment is very low, also organic load is very low, which makes this environment oligotrophic. And you can see what are the typical or average discharges. Minimal discharge can be up to 0, and maximum for sure more than about 9 cubic meters per second. Então, a gente tem aqui que essa é uma caverna seca e com correntezas, com água corrente. Ela é basicamente autogênica, a reposição, e nós temos pouco sedimento, o que torna esse lugar oligotrófico. E aqui nós temos os números que nós calculamos, que eles podem chegar de 0 até 9. The microclimate of the cave is affected by a chimney effect, which means that cave has several entrances where the air draft is appearing between them. We know only the lower entrance, which is the entrance to the show cave today. We don't know the upper entrances right now, but this ventilation causes freezing in the lower part of the cave, so close to the entrance, shattering and similar phenomena related to the very ventilated places. Então nós temos muitas entradas nessa caverna, o que causa um efeito de chaminé.
mas a gente só conhece a entrada mais inferior, que é a entrada da caverna de turismo. E essa variedade de entradas, ela causa, com a ação do vento, um congelamento na parte mais inferior da caverna, e nós temos esses fenômenos. Among scientists and researchers, the cave is very famous because of paleontology, biospeleology, and also other kinds of scientific disciplines. Essa caverna é muito famosa entre cientistas da paleontologia e de outras ciências por causa desse tipo de atração. It is the fourth richest cave regarding underground fauna in the world. And it's owned actually by state, and it is managed by Caving or Tourist Society. Essa caverna é a primeira na riqueza de espécies do subsolo no mundo inteiro, e ela é parte da propriedade do Estado. First signature that was found inside the cave is from 16th century. The main exploration took place at the beginning of 20th century. The cave was adapted for tourism quite late, just in 50s, but the real environmental awareness started in the 90s. A primeira assinatura que a gente encontrou nessa caverna é de 1557. A exploração começou nas décadas de 20 e 30, e em 1953 ela foi adaptada para o turismo. A partir dos anos 90, a gente já tem uma tomada da conscientização ambiental nessa caverna. The tourist infrastructure is a very basic one. So at the entrance, it's a closure. It has no concrete paths, no electricity. For marking the path, they are using a flagging tape. And at very risky parts, there are segments of wooden or iron handrails. And for stream part of the cave, the boats are used. In front of the cave, the infrastructure is also very basic, a hut and basically a parking place. A infraestrutura da caverna é muito simples, então na entrada a gente tem delimitada a entrada da caverna, sem concreto, sem eletricidade, sem fitas e demarcações, e nós temos uma entrada para barcos, e na frente da caverna a gente tem uma tenda para informação e equipamentos e um estacionamento. The main tourist attraction inside the cave are underground stream with limestone dams, which makes about 55 or 45 lakes. It is a very pristine show cave, and cave bear bones can be also visible in this cave. As atrações para turistas são os córregos do subsolo, algumas represas de limestone, que é calcita, outros minerais, e cerca de 45 lagos, uma caverna de turismo em condição incrível, e a gente também pode ver ossos de ursos da caverna. Here are some pictures from the cave, the entrance passages, which are dry. Then there are some remains of cave bear bones. A lot of bones is still present inside passages, and some of them are exposed to tourists or shown to tourists. Então aqui nós temos algumas imagens de dentro da caverna. Aqui na primeira você pode ver a entrada, e nós temos também os fragmentos de ossos dos ursos. Tem também uma pequena parte com a exibição desses ossos para o público, e essas são as grandes atrações para o público. Stream part of the cave is characterized by lakes and rapids, and inside these lakes there is also relatively rich cave fauna. Nós temos na parte mais baixa muitos rios, e essa parte também é caracterizada por uma fauna muito rica. Despite good management, especially due to past use of the cave managing is quite difficult, and it's influenced by several problems.
which are separated here into the problems inside the cave, at the cave entrance, and in the catchment area. In the next slides, I will focus only to the problems or challenges in the cave. Então, essa caverna ela tem uma administração muito boa, apesar disso ser difícil, porque a gente encontra vários problemas. E aqui eu separei eles em problemas de dentro da caverna, problemas na entrada dela e problemas na área de captação. E eu vou focar principalmente nesses problemas da caverna. As you can see, some problems are very general, like waste inside or graffiti or broken spello themes, but some of them are very specific for this cave, which is, for example, limestone dam abrasion. Então, como vocês podem ver, alguns dos problemas são muito gerais, como pichação, lixo, e alguns problemas são mais específicos dessa caverna, como a abrasão. The reason for entrance enlargement is, of course, making the access for visitors easier, and also it's a location where you can put a closure. Então, a razão para a modificação da entrada, que foi expandida, é claramente fazer o acesso aos visitantes mais fácil e também inserir aí o portão. As you can see, low, right? The entrance was quite similar in the past. The original one, you can see some formations which are seen already also today, but in the lower part, a lot of sediments has been removed. Então, como você pode ver nessa imagem, essa entrada ela é bastante similar à entrada antiga do século XX, e você pode ver na parte de baixo que tem muitos sedimentos que foram removidos. This engraving shows that the accessibility of this part was much different in the past like it is today. Essa parte mostra que a acessibilidade a esse local é muito diferente agora do que ela era no passado. The main problem that appears today is destabilization of slopes and breakdowns, which occur at the entrance. And with red, it is marked a bigger block, which will collapse probably in the near future. Então, a maioria dos problemas nessa entrada são a destabilização dessas áreas inclinadas, que você pode ver nas imagens. E na imagem B, nós temos esse grande bloco aqui, que provavelmente vai ser um problema no futuro. It would be very easy to remove this block by machinery, but the manager of the cave asked us to make first exploration or measurements if this block is stable or not. Então, é de remoção fácil com máquinas, mas a administração da caverna pediu que a gente estude ela primeiro, faça a exploração, para ver se ela realmente está instável. For this reason, we installed pins inside the wall, which were classified into two groups, the labile one and the stable one. They were cemented like this, and we had basically three total or geodetic points from where the measurements has been taken to this destabilization part. Então, para isso, a gente usou a inserção de pins, e nós nos separamos em dois grupos, que são da estabilidade e da viabilidade. E nós temos um grande total de pontos geodéticos que você pode ver aqui nesse mapa. So these are basically the shots, and on the right you can see results. The pin or the part of the wall that is moving the most is the upper one, which is called here 4L. And it moves with a speed with about 2.5 millimeter per year, and the lowest movement was detected at the ground. This means that we are facing with rotational movement of the block right now. Então, aqui vocês podem ver os resultados. A parte mais baixa, a parte de cima, desculpa, ela se move a aproximadamente 2,5 milímetros por ano, e a parte de baixo, você pode ver que essa pedra realmente está sofrendo um processo de rotação.
This year, the block was still there because it was remeasured again, but the data are not available right now. Você pode ver, o bloco ainda está lá, e ele foi quantificado de novo, mas a gente ainda não tem os resultados disponíveis. Especially in the 90s, with the rise of awareness, there was a big effort to clean the cave. This environmental activity was very early for Slovenian perspective, and the main waste that were removed out from the cave was usually carbon dumps, which were left there by cavers. Então, nos anos 90, com o aumento da conscientização, houve esse movimento para a limpeza da caverna, e foi um movimento precoce, considerando a história das outras cavernas na Eslovênia, e a maior parte dos dejetos que nós encontramos eram depósitos de carboneto e lixo que foram deixados lá pelos visitantes. Here are some more pictures how the cleaning was done. And at the same time, they were also cleaning dirty surfaces where the mud was imported on the calcite crust. Então, aqui nós temos mais imagens dessa limpeza, e ao mesmo tempo eles estavam limpando as superfícies, como vocês podem ver. During the same activities, some wastes were also taken from the lake. Everything was packed and transported out from the cave. During these environmental activities, also some signatures were erased, for example, with rotary brush, which is not a very gentle way of doing this, but these were oil paints which are very, which adhered to the wall very, very well. Então, ao mesmo tempo, nós também limpamos o rio, também fizemos a retirada de lixo de lá, que ele foi embalado e transportado para fora da caverna, e nós também fizemos a remoção de algumas assinaturas nas paredes. A gente usou essa técnica que não é muito cuidadosa, é um pouco agressiva, mas para esse tipo de tinta a óleo que se adere tão bem à parede foi necessário. Some speleolo themes were also restored. For example, this rimstone dam. You can see the broken edge of the rimstone dam here, which were originally looking like this. Então, nós também recuperamos alguns espeleotemas que tinham sido danificados, e aqui você pode ver um no calcário que antigamente ele era desse jeito. To repair this rimstone dam or pool, they used unpainted concrete, and at the end, after 20 years, this rimstone dam looks like this. Então, para recuperar esse poço de calcário, a gente usou concreto sem tinta, e você pode ver aqui o antes e o depois do nosso trabalho. Lower right, you can still see gray color, which is actually a concrete, because in the upstream part of the pool, the calcite precipitation rate is very low, but at the downstream part, there is almost no visible gray color, which means that the rimstone pool or dam was restored very efficiently. Então aqui você pode ver ainda algumas áreas cinzas, porque nessa região rio acima nós temos pouca precipitação, e aqui na região rio abaixo você vê menos quantidade dessas áreas cinzas, e a gente percebe que essa restauração foi feita com muito sucesso. One of the biggest problems inside the cave were excavations, actually done by scientists at the end of 19th century. After the first foundings of cave bear bones, the vast areas of the cave were digged, and caves were taken out. From these bones, also a skeleton of cave bear bone in the Vienna Naturhistorische Museum has been made.
Um dos maiores problemas que nós encontramos é a escavação. Essa escavação foi feita muito antigamente por cientistas, principalmente depois que foram encontrados ossos de ursos da caverna lá dentro. Inclusive, foi encontrado um esqueleto completo que está agora em um museu. Of course, they were interested only in bones, and all the waste material was dumped like this, and also covered some speleothems. Some excavations or re-excavations were done already in the recent time, but in the end, we can say that restoration of such places is almost impossible because this is irreversible damage. Então, o interesse era principalmente nos ossos e todo o resto foi descartado, revelando até algumas áreas que a gente não tinha notado antes. E nós chegamos à conclusão que a restauração, nesse caso, não é possível porque esse dano já é irreversível. The biggest problem for this cave, the stream part, are limestone dams. Limestone dams are formed because of calcite precipitation, especially during few cold winter days. You will see this in continuation, and increases downstream of confluences. At higher cascades, the rate can be up to 0.1 millimeter per year, but it is 10 times lower in the lakes or pools. It is estimated that the age is Holocene, and the dam thickness is about 1.2 meters, while the spar calcite behind the dams can be only 3 centimeters thick, deposited in the same time, so it means in Holocene. Então, um dos maiores problemas que a gente tem nessa caverna, na parte com a água, são os poços de calcário, que são formados pela precipitação de calcita, e isso aumenta as taxas dos confluentes rio abaixo. Nós temos aqui alguns dados também sobre essas taxas nas cascadas e uma estimativa da idade dessa área. In the past, where, of course, these limestone dams are making dams between the lakes, and to cross from one lake to another one, you have to cross limestone dam. In the past, they were using aluminum and wooden boots, and even in the dry period, they were going inside the cave, crossing the lakes with very low water level, and destroyed this calcite spar, which forms usually under the water level. Então, esses poços são formados principalmente entre os rios, então, para atravessar de um rio para o outro, antigamente eles usavam alumínio e botas de madeira, e eles usavam barcos até mesmo para locais com um nível muito baixo de água, causando dano a vigas de calcita que estão abaixo dessas águas. The problem of these limestone dams is also that the crust is very hard or quite hard, but below it's a pasty calcite deposit which can be abraded by finger. Então, um outro problema que a gente tem é que essas estruturas elas são muito firmes e duras na parte de cima, mas embaixo a gente tem algo muito macio que pode ser até danificado com o toque de um dedo. So I already mentioned natural causes which are related to the vulnerability, but introduction of tourism in this part of the cave brought also anthropogenic influences, like already mentioned dragging of wooden aluminum boats, and also very weak natural erosion rates because some sediment is still transported in the stream, and when this sediment is collected in some pools, it can make erosion very effectively. Então, nós temos dois tipos de problema, que são os de causas naturais e os causados por nós. A maioria dos problemas causados pelos homens são devido a arrastar os barcos de madeira e de alumínio e pisar na caverna.
E nós temos também a deposição de sedimentos que são transportados nesses rios que causam uma erosão natural. This problem was recognized in the 90s, but not experimentally. It was experimental problem, and there were several options what to do in the near future. Solution A means no response to this, so this would result in the removal of the top relatively hard crust and then to highly accelerated anthropogenic and natural erosion. After all, the water level would probably drop for a meter or two. This will mean merging of upstream lakes, difficulties with passing the lakes, and also new interventions. Então, esse problema foi observado primeiramente nos anos 90 e foram encontradas diversas opções para solucioná-lo. O primeiro, a solução A, seria remover a parte de cima dessas partes duras, e haveria uma ação antropogênica muito acelerada e uma erosão natural dessas partes macias de calcita, o que causaria um declínio no nível da água de até 2 metros, o que levaria a dificuldades para passar por esses lagos que, então, necessitariam de novas intervenções. Solution B, proposed limitation of tourist visit of this stream passage to up to sustainability level, which means strict control of cave guide when walking over the Rhinstone Dam, and when the boat is re-entered in the next lake. It was proposed also a limitation of daily visit to 4 visitors, and also it should be prohibited to visit the cave during high and low water level. During high water level, the reason is that you don't see where you step, and if you step into the pool, you make much bigger damage than making a step on the hard crust. Então, a segunda solução, a solução B, seria controlar estritamente o local onde os visitantes pisam. Isso seria feito pelo guia turístico, limitar a visitação diária para apenas 4 visitantes e limitar a visitação durante os períodos de nível de água muito alto ou muito baixo. E essa limitação durante o período de nível de água alto se deve ao fato de você não conseguir ver onde você está pisando, podendo assim causar danos muito grandes. Solution C proposed building a tunnel which should be about 20 meters long. This will reopen new part of the cave for visiting, where the bats are hibernating usually. This is also related to the very high investment, and but it was also an option to do to avoid the damage and to minimize the damage to only one Rhinstone Dam. Então, a última solução, que apesar de ter um custo muito alto, ainda foi considerada, era abrir uma nova parte da caverna para visitação, e isso protegeria uma das represas de travertinos. Cave manager have chosen the solution B. A administração da caverna escolheu a solução B. At the beginning, the touristic part of the cave was divided in 2 sections, the dry section and the stream or water section. No início, as áreas de turismo dessa caverna eram divididas em 2, que era a seção seca e a seção com água. During the management of this water section, they realized that they need special education of the cave guides, and right now about 6 guides only is able to guide in this area, and of course all the visits has to be pre-arranged.
A administração notou que essa sessão com água necessita de uma educação especial para os guias, então atualmente apenas 6 guias podem guiar visitações lá, e é claro, todas as visitas precisam ser marcadas anteriormente. It is not possible to cross lakes in such a situation. The water level must be normal or quite to the normal situation. This means that in the first lake, a gauging station was installed, and red mark there indicates where the visit of the cave is possible. Então, não é possível atravessar esses rios quando o nível da água está muito alto. O nível da água precisa estar normal para realizar essa travessia. E na imagem, nessa imagem, nós podemos ver a marca vermelha que indica quando a visitação pode acontecer. So it's not even possible to go inside the cave during floods because you don't see where to step. And to do this only for research purposes we are able to enter the cave. Of course, because of this limitation, during high water level, there is a lack of visitors inside, and they have to cancel all the prearranged visits. After all, from 2020 to this year, this means about 20% of loss of income. Então, é impossível acessar a caverna durante essas enchentes, porque você não consegue ver onde você está pisando. Então, né, nessas situações, apenas visitas para motivos de pesquisa são autorizadas. Durante essas épocas, nós temos uma falta de visitas e também precisamos cancelar muitas visitas, o que levou, desde o ano passado até agora, a uma perda de 20% da renda. But at the same time, this means 100% guarantee for long-term use of the show cave. Ao mesmo tempo, isso garante com 100% que a caverna poderá ser usada para turismo a longo prazo. To check sustainability of these measures, the calculation is very simple. There are natural processes which are indicating the vulnerability of the cave. This is actually the balance between calcite precipitation and dissolution. And there is an artificial process, namely abrasion, which removes the calcite crust that was deposited during winter time usually. If this result is negative, this means that the use of the cave is not sustainable. If it is positive, it is sustainable. Então, nós usamos um cálculo muito simples para ver se o uso da caverna é sustentável. Aqui nós temos os processos naturais, em que a gente tem o equilíbrio aqui da deposição e dissolução do material, e nós temos um processo artificial que é causado pelo uso turístico, que é a abrasão artificial dessa calcita. Então, a gente faz esse cálculo, e se o resultado for negativo, então a caverna, o uso dela não é sustentável. To check this sustainability, we were using a micro erosion meter. We established 3 monitoring places in the stream part of the cave. At each site, except the second one, we installed micro-erosion meter measurement site at the touristic path, marked here with yellow, and away from the touristic part, which presents the natural calcite precipitation rate. Então, para chegar nesse resultado, nós usamos medidores de microerosão. Nós colocamos eles em 3 áreas para monitoramento, exceto na segunda, em que a gente implantou esses instrumentos.
Vocês podem ver aí onde eles estão, e essas linhas amarelas são as áreas em que os turistas passam, e mais longe delas nós colocamos também esses instrumentos para medição das áreas naturais preservadas. Measurements took place in 2006. They were done about once per year. And of course, as I mentioned, on the touristic route and away of touristic route. And here are the results. Então, nós fizemos essa primeira medição em 2006, e nós fazemos ela uma vez por ano, desde então, sempre na rota turística e fora dela. E aqui nós temos os resultados. We'll go now upstream. So at the beginning, we are starting measurements at the first lake. Then if we go upstream, there is a measurement place B between third and fourth lake. You can see that deposition rate here is smaller, the natural one. And at the tourist path, the deposition rate is much, much smaller due to abrasion. If we go upstream, then the natural deposition rate is even lower, and the lowest one is recorded at the measurement point D between the 9th and the 10th lake, where the sustainability is already questionable. Então, nós temos os resultados aqui. Na letra A, nós temos o primeiro lago, e se a gente for seguir rio acima, nós chegamos no ponto B, em que a deposição natural é muito baixa e o turismo causa bastante abrasão. E se nós vamos rio abaixo, nós temos uma deposição ainda mais baixa, e na letra D, esse nível é o mais baixo de todos, o que já é quase insustentável. The difference between the natural calcite precipitation rate and anthropogenically influenced one is caused by abrasion. And we can compare abrasion rates at different places. To check the abrasion rates at the dry part of the cave, we put a limestone slab, like a step here, and we were measuring the abrasion also here. And here are the results of this measurement marked with black color. And other two lines are representing the already mentioned measurement point B and D. Então, a diferença entre os danos naturais e os pelo homem é a abrasão, e para a gente medir essa abrasão, a gente mediu nas áreas secas e nas áreas com água, e a gente colocou essas pedras de calcário, e aqui estão os resultados. No gráfico, a gente tem aqui essa linha preta representando o calcário nessas áreas secas. You can see that abrasion rates between limestone slab and measurement point D are nearly equal, despite the fact that measurement point D was crossed by only 1/10 of the numbers that were going over the limestone slab. And also there's a difference between measurement point D and B. And we found out that behind this there are three reasons. Então, nós podemos ver que entre o gráfico do calcário e o ponto D, eles são quase iguais, apesar do ponto D receber bem menos visitações do que aquele do calcário. E o ponto B é bastante diferente, nós conseguimos descobrir as razões por que isso acontece. Three factors that are influencing abrasion rates are mechanical resistance of the material, number of tourists, and the way that the tourists are crossing the Rimstone Dam, and abrasive sediment, which is transferred on the boots. Então, nós temos três fatores, um deles é a resistência mecânica do material, o outro é a visitação de turistas, o número de turistas e como eles atravessam esses locais, e temos também a deposição de sedimentos abrasivos pelos turistas.
very big difference between measurement point D, which is upstream, and measurement point B is just a result of the sediment adhered to the boots. Então, essa grande diferença entre os resultados do ponto D e o ponto B são esses sedimentos que são depositados, que são trazidos para dentro da caverna nas botas. As I already mentioned, there is a limit of 4 people entering the wet part of the cave. And this means that on annual level, about 1,400 people can visit the cave. And as you can see, the number of visitors in wet section, water section, increased gradually up to 2018, but it was not exceeded. Então, lembrando que nós temos o limite de 4 pessoas ao mesmo tempo na caverna, nessa parte com a água. Nós acabamos recebendo mais de 1.000 pessoas por ano. E vocês podem ver também que a visitação a partir de 2015 foi mais alta, mas ela nunca excedeu o limite. At the same time, dry section was visited more and more often, so there is more and more visitors, and there's a sudden drop in the 2020 related to pandemic. Ao mesmo tempo, na área seca, nós vemos que tem um aumento nas visitações, que vai ficando cada vez maior, e só cai em 2020 devido à pandemia. However, also for dry section, we have some limitations because infrastructure is not built for more than 15,000 visitors per year. And we don't really wish to have mass tourism here, which results in the drop of unique and pristine perception by tourists. However, in this part of the cave, no impact on cave environment is expected. Então, nós encontramos também limitações quanto à visitação na área seca da caverna, mas a infraestrutura não é criada para recebermos mais de 15.000 visitantes por ano. Então, a gente não gostaria de ter turismo em massa aqui nessa região, porque acreditamos que isso ocasionaria a perca dessa percepção de uma caverna única e muito bem conservada pelos turistas. If you think that limestone dams are very vulnerable, or the most vulnerable part of the cave, you are practically wrong. Because in this picture, you can see some very nice exposed microfeatures like scallops, which should be formed during the high water level. Se você acha que aqueles poços que a gente mencionou são as partes mais frágeis da caverna, você está praticamente errado, porque aqui a gente consegue ver alguns scallops que ficam à mostra nessa parte da caverna. But when we are measuring the calcite precipitation rate and dissolution rates, we realize that dissolution rate is extremely small and it amounts about 1 micrometer per year, which means that during the Holocene, only about 12 millimeters of dissolution can be expected. Então aqui a gente calcula a dissolução e a deposição de calcita e a precipitação, desculpa, e nós podemos ver que as taxas de dissolução são extremamente baixas aqui em 2006 e 2007. Even more vulnerable are relict features inside the cave, like edges polished by cave bears entering the cave and hibernating there. And if we take into account the rates that were measured here at the limestone slab, and we take into account that about 2 centimeters of edges was removed at some points, we can expect about 4 millions of rubs by cave bear bones to make such formations.
Então, ainda mais frágil, nós temos essas áreas em que os cantos foram polidos pelos ursos de caverna no período da hibernação deles, e nós temos até 2 centímetros desses cantos removidos por eles. Once you destroy such a feature, it is destroyed forever. Se você destruir algo assim, não tem jeito de recuperar. To summarize, caves are considered as highly vulnerable environment due to several reasons. And because of this, cautionary and progressive touristic development is suggested, and especially involvement of science. Então, para concluir, as cavernas são consideradas ambientes muito vulneráveis devido a diversos fatores, e por isso nós recomendamos o uso para turismo que ele seja feito com cuidado e progressivamente, ao mesmo tempo em que envolve a ciência. Show caves are not sacrificed caves for visiting, but they should show a balance between economic exploitation and conservation. Cavernas turísticas são feitas para visitação, mas mesmo assim elas deveriam apresentar um balanço entre a exploração econômica e a conservação do ambiente. Some caves, especially big one, are supervised by cave owner, but at the same time, it is also a need for self-limitation by cave manager. This means that cave manager should expect some negative phenomena, observe them, then minimize activity not to cause further damage. Then it should be followed by measurement of the damage and the process, and followed by response, and at the end, monitoring. Algumas cavernas, principalmente as maiores, são supervisionadas pelos donos delas, mas há uma necessidade também para limitação por parte da administração, que deve esperar impactos negativos, observá-los para então minimizar as atividades, fazer medições, trazer uma resposta a esses danos e então monitorar o que está acontecendo. It is very difficult to achieve sustainable way of show cave management, but damage can be and should be prevented before restoration is needed. É muito difícil ter uma administração sustentável de cavernas turísticas, mas os danos devem ser prevenidos antes que haja uma necessidade de restauração. And please do not expect too much from restoration, because in practice it is much easier, much more effective and cheaper to prevent damage than to restore damage. And special attention should be put on damage that it is reversible or it is irreversible. And as you can see in the figure below, there are several cases of irreversible damage which can be made in show caves. Então, nós não podemos esperar muito de cavernas após a restauração, porque, na verdade, é muito melhor prevenir do que remediar. E aqui nós temos um gráfico que mostra o potencial para restauração dos danos que são irreversíveis e os que são reversíveis dentro dessas cavernas. Thank you for attendance, and also thank you if you will follow good cases, not only from these caves, but also from the others. Thank you. Muito obrigada pela participação e muito obrigada por acompanhar alguns casos dessa caverna e também de outras. If there are some questions, please, you can ask now. Se houverem perguntas, eu posso respondê-las agora. Obrigada pela apresentação, Mitja. Realmente impressionante os processos de recuperação e os monitoramentos que estão sendo feitos nessa caverna. Eu tenho Thank you very much. It's an impressive recovery and monitoring that you've been doing in that cave. Eu tenho algumas perguntas para fazer. A primeira delas está relacionada com esses monitoramentos que estão sendo realizados na caverna. Você mostrou muito claramente na sua apresentação os monitoramentos relacionados ao meio físico.
Gostaria de saber se tem também monitoramentos relacionados à fauna cavernícola. So I do have some questions. The first one is regarding monitoring. You showed us a lot of monitoring has been made related to the physical parts of the cave, but I was wondering if you have been doing that also for the fauna. I was not involved in the fauna research. I just know basic elements of cave fauna, but usually I was doing a lot with geomorphology, geology, and hydrogeology. Eu não estava envolvido nessa parte da pesquisa, eu sei apenas alguns elementos básicos da fauna da caverna, eu estava mais envolvido nos aspectos físicos dela. Ok, obrigada. Sobre a recuperação das pegadas, que foi feita, né, das pegadas fora da trilha, tem como você detalhar um pouco melhor como foi a técnica utilizada? E eu gostaria de saber também se essa limpeza tem que ser feita com uma certa frequência ou ela foi feita só naquela oportunidade e agora vocês controlam para que não exista mais a necessidade de fazer essa limpeza? Thank you for your answer. You mentioned cleaning of step marks outside of trails, and I was wondering if you could detail the method you used. And I also want to ask you if that cleaning should happen often, or if it only happens one time and now you only monitor it and keep it from happening. I was too young, or I am too young to be participating these cleaning activities, but according to conversation, they were cleaned only once, and in the advance they were very cautionary not to make any new damage. The parts of the cave which are away of this away of the path are not open to tourism, and even researchers have a drawback to step away from the path. So we are also regularly controlled, and since we are following these regulations, no more damage is made there, and there is no need to restore these places again. Eu sou muito novo para ter participado dessas atividades, mas dizem que essa limpeza foi feita apenas uma vez e depois disso eles tomaram muito cuidado para que elas não acontecessem de novo. Agora, nas partes mais longe desses caminhos, na caverna, não existe turismo e nós, como pesquisadores, também tomamos muito cuidado para não pisar fora do caminho, então nós seguimos essas recomendações para que não seja necessária outra recuperação. Ok, obrigada. Sobre a recuperação da represa de Travertino, a pergunta é sobre o que motivou vocês a fazer a reconstrução dessa represa, ao invés de deixá-la como está e acompanhar, né, sua recuperação natural. About the recovery of the limestone dams, what motivated you to reconstruct those areas instead of just waiting for them to recover naturally? Natural recovery would last probably several tens or even hundreds of years. So the stimulation of this was, if the area is already cleaned, you saw probably the old practice walking over the surface with dirty boots. And nowadays we are allowed to enter that place also just in socks, for example. It was just natural decision, actually, that this broken limestone dam should be restored as close as possible to the natural appearance, and it was also a testing point how good this can be done in practice. A recuperação natural
dessas represas levariam centenas de anos, provavelmente. Então, nós decidimos já fazer essa limpeza e restaurar elas o mais próximo possível ao estado natural. Então, agora, nós às vezes entramos na caverna só de meias, para não levar os sedimentos nas botas, como eu mencionei. Então, foi realmente uma decisão lógica que nós tomamos de tentar restaurar isso de uma vez, para que mais dano não seja causado. Ok. Vou fazer uma última pergunta agora, que está relacionada com os ursos que usavam as cavernas, né? Você mencionou alguns fósseis. Atualmente, existem registros da utilização por esses animais nesta caverna e em outras cavernas na Eslovênia. Existem registros de uso atual? My last question is about the bears. They used to use those caves, as you mentioned, that you found some fossils. So my question is, do you have any information about usage of those caves by the bears nowadays, in that cave or in caves around the country? Brown bears are usually using karst caves for hibernation places here. So you should take care if you are entering small caves, which are not well ventilated, because it can be also a hibernation place. And there were some accidents already in the past related to this. But this cave is not hibernating place anymore, also because of closure of the entrance, and probably it is not very good for hibernation, because during the Pleistocene there was not so much air draft in this cave, and it was much warmer. It was the humidity was much higher, and this was actually a condition that was favorized by animals that are hibernating in the cave. Os ursos pardos, eles geralmente procuram cavernas de karst para hibernar. Então, você deveria tomar bastante cuidado se você está entrando em uma caverna pequena com pouca ventilação, porque já houve acidentes nesse sentido no passado. Mas essa caverna especificamente, ela não é usada mais, principalmente por conta da entrada que foi fechada, mas ela também não é muito apropriada, não é muito buscada pelos ursos para hibernação. Muito obrigada, Mitja, por sua apresentação. Foi uma contribuição muito relevante para o nosso evento. E obrigada pela sua disponibilidade também, por estar aqui agora conosco. Thank you very much for your presentation, for your time, and for being here with us today. It's a pleasure for me. É um grande prazer. Bom, agora a gente vai fazer mais um intervalo para...
Olá, pessoal, estamos de volta. Tivemos um pequeno probleminha técnico, por isso a gente demorou um pouco, mas esses imprevistos podem acontecer, né? Principalmente numa situação onde nós estamos aqui no Brasil, tem palestrantes da Eslovênia e também dos Estados Unidos. Então, espero a compreensão de todos. Bom, agora a gente vai chamar para fazer sua apresentação o casal Jim Werker e Val Hildreth-Werker. Esse casal tem trabalhado em cavernas e melhorado protocolos de conservação e técnicas de restauração por mais de 30 anos. Eles trazem fundos de pesquisa e desenvolvimento para a conservação de cavernas e do karst. O Jim tem 34 anos, trabalhando no Sandia National Labs. Ele tem trabalhado como engenheiro mecânico e projetos de ferramentas, fabricação, segurança de pressão e pesquisa de materiais. A Val trabalha como fotógrafa e médica cirurgiã na Texas Tech University School of Medicine, com 35 anos como consultora em educação ao ar livre. Os dois desenvolvem métodos de mínimo impacto no inventário de cavernas, restauração, reparo de espeleotemas e ética em cavernas. Projetam sistemas de fotomonitoramento ambiental para ambientes de superfície e subsuperfície e participam de diversos projetos de pesquisa espeleológica. Eles realizam workshops internacionais a respeito da conservação de cavernas para agências governamentais, instituições, organizações não governamentais e empresas também de mineração. O casal serve à National Speleological Society como chefes da divisão de conservação desde 1999 e tem mais de 100 artigos publicados. Coordenaram e editaram o livro Cave Conservation and Restoration, um volume abrangente e premiado que descreve técnicas comprovadas em campo de conservação de cavernas de última geração, restauração, reparo de espeleotemas e ética de espeleologia de baixo impacto. Esse livro foi publicado pela NSS. Eles são bolsistas, né, da NSS, receberam certificado por honra ao mérito por esse trabalho, e esse livro foi muito premiado. Eles são membros da Associação Australásia de Cavernas e Cársicos, que concedeu a eles o prêmio inaugural de contribuição excepcional para o gerenciamento de cavernas e do karst, por sua editoria e contribuições pelo excelente livro, que eu já falei, né, que é Cave Conservation and Restoration. Eles receberam também muitas homenagens para a amplitude e excelência desse volume, que é considerada a Bíblia da conservação das cavernas. You are welcome, Jim and Val. Feel free to start your presentation. Bom dia! Tudo jóia? Muito obrigada. And especially, thank you, Mariana, for inviting us to participate. I'm going to try to do a little intro in Portuguese before we start our presentation. Estamos felizes por estar aqui com nossos amigos e colegas do Brasil, da Eslovênia e de todo o mundo. Desejamos a todos saúde e bem-estar durante as dificuldades da pandemia SARS-CoV-2. Nossos corações, especialmente, chegam com esperança aos nossos amigos na Amazônia e em todo o Brasil. To quickly communicate some of the complex decisions and techniques described in our book, Conservação e Restauração de Cavernas, Cave Conservation and Restoration, will take you by video, by PowerPoint, to 3 of our hands-on workshops. Por favor, anote suas perguntas para discussão no final. Thank you for joining us. It's so good to be here with all of you. So, okay, everybody, let's go.
Mariana, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Vou tentar fazer uma apresentação rápida em português. E estamos aqui para comunicar rapidamente as decisões e técnicas complexas descritas no nosso livro. E vamos mostrar para vocês 3 dos nossos workshops práticos. Então, vamos nessa. So ready now, huh? Yes. Obrigada. Thanks for joining us as we explore sustainable current best practices in cave conservation and restoration with this introduction to our in-cave workshops. The first principle for everything about caving should be primum non nocere. First, do no harm. O primeiro princípio sobre qualquer coisa relacionada a cavernas deveria ser, primeiramente, não fazer danos. As introduction, here we are, my husband, Jim Werker, and me, Val Hildreth-Werker. For over 20 years, we've served the National Speleological Society in the U.S. as conservation division chiefs. This is our big book of cave conservation and management, published by the NSS with support from the National Cave and Karst Research Institute. The volume offers 600 pages with 46 peer-reviewed contributors who collaborated with us in defining current best practices. The book describes sustainable, state-of-the-art, science-based theory, strategy, and many nose-to-the-flowstone practical techniques. Cave conservation is an evolving process. Yes, go ahead. Então, aqui estamos nos apresentando. Essa sou eu, Val, e esse é o meu marido, Jim. E por mais de 20 anos, nós servimos a Sociedade Nacional de Espeleologia dos Estados Unidos como conservadores. Esse é o nosso livro, o grande livro de conservação e restauração de cavernas, publicado com o apoio do Instituto Nacional de Cavernas e Karstos dos Estados Unidos, e o volume oferece 600 páginas com 46 colaboradores que nos ajudaram a definir as melhores práticas atuais. O livro descreve práticas sustentáveis, teorias baseadas na ciência, estratégias e muitas técnicas práticas com relação aos espeleotemas. Cave conservation is an evolving process. We encourage finding new minimum impact solutions informed by science, technology, and field experience. While working on the book, Jim and I began to coordinate in-cave workshops. A conservação de cavernas é um processo que está sempre em desenvolvimento. Nós tentamos encontrar novas soluções de mínimo impacto informadas pela ciência, tecnologia e nossa experiência em campo. Enquanto estávamos trabalhando no livro, o Jim e eu começamos a coordenar workshops dentro de cavernas. Okay, and for some reason, my PowerPoint is not advancing right now. So, any suggestions? O PowerPoint dela não está passando. I think if I just go to the beginning and back through, yes? Val, this is George. It's I've found that short. if I've got other programs open, it sometimes slows down, interferes with the PowerPoint. So I shut everything else down except the PowerPoint and the Zoom. So you may want to try that. I believe I do. Okay. And I will do that right quickly, make sure everything else is off. It is mostly off. Zoom is on. Safari is on. Okay. Now, are we still looking good? Oh, it stayed at the same spot. Okay. One more time. Well, let's just see if it'll go. Yes.
We are back in business. Thank you, Ok, George. estamos de volta. Obrigada, George. We've conducted cave conservation workshops and seminars, training events for governments, agencies, institutions, corporate sponsors, private landowners, show caves, wild caves, and UNESCO World Heritage Sites. We work in close collaboration with an individual or a small team who know the cave venue, coordinate the logistics, speak the language, and work closely with us in planning and presenting the workshops. It's an honor and pleasure to partner with these fine cavers from around the globe and with all of you as partners in international cave conservation. Nós conduzimos a conservação de as workshops de conservação de cavernas, seminários, eventos de treinamento. Já trabalhamos com governos, agências, instituições, patrocinadores, donos de terras, cavernas turísticas, cavernas selvagens e com a UNESCO. Nós trabalhamos em uma colaboração com um indivíduo ou uma pequena equipe que conhece a caverna, coordenam as logísticas, falam a língua do local e trabalham junto conosco no planejamento e apresentação dessas workshops. É uma grande honra e um prazer trabalhar com todas as pessoas de todo o mundo e com todos vocês como parceiros na conservação de cavernas internacionais. As examples of the complex decisions and actions in cave conservation and restoration, we'll show details from 3 international workshop events. Como exemplos das decisões complexas e das ações realizadas na conservação e restauração de cavernas, vamos mostrar detalhes de 3 workshops internacionais. In Brazil, with our partners Vitor Moura, Luciana Alt, Augusto Auler, Jim Werker, and Val Hildreth-Werker, we prepared a 7-day international training course using 2 show caves in the state of Minas Gerais. This workshop was held in Gruta Macané and Gruta Rei do Mato and was sponsored by Instituto de Cast and Anglo-American Mining Company. Compensation funds supported this week-long event. No Brasil, com nossos parceiros que estão na foto, nós preparamos um treinamento de 7 dias usando 2 cavernas turísticas no estado de Minas Gerais. Esse workshop aconteceu na Gruta de Maquiné e na Gruta Rei do Mato e foi patrocinado pelo Instituto do Kart e a Companhia de Mineração Anglo-American. In 2014, through a robust application process, 30 participants with diverse experience and skills were selected for this first International Cave Conservation Training course in Brazil. Em 2014, através de um processo de seleção robusto, 30 participantes com experiências diversas e habilidades diversas foram selecionados para essa workshop, que foi o primeiro curso de treinamento sobre conservação de cavernas no Brasil. Participants included federal, state, and private environmental protection professionals, mining company officials, biologists, geologists, and archaeologists from academic, civic, and private entities, plus environmental lawyers, show cave managers, interpretive guides, and cavers. Perspectives and knowledge are enriched by bringing together so many different speleological disciplines. Os participantes desse evento incluem profissionais do Estado, da Federação, profissionais privados, profissionais da proteção ao meio ambiente, oficiais de companhias de mineração, biologistas, geologistas, arqueologistas de entidades acadêmicas, civis, privadas, além de
administradores de cavernas turísticas, advogados ambientais, guias e outros especialistas. Nossas perspectivas e conhecimento foram enriquecidas quando nós trouxemos todas essas disciplinas juntas no evento. Each day, we had 2 to 4 hours of classroom theory and activity. For some, this was their first look at a cave map. Cada dia nós tivemos de 2 a 4 horas de teoria em classe e atividades, e para algumas pessoas essa foi a primeira vez que eles olharam um mapa de caverna. And their introduction to karst. E eles também tiveram seu primeiro contato com o karst. Every day we spent many in-cave hours with small teams identifying issues, making decisions, assessing impacts, and getting in there with hands-on processes and nose-to-the-flow stone applications, accompanied by the typical frustrations of cave restoration tasks. Todos os dias nós passamos muitas horas dentro de cavernas com pequenas equipes, identificando problemas, tomando decisões, quantificando impactos e colocando a mão na massa, acompanhados pelas frustrações comuns de tarefas de restauração de cavernas. And the rewards of cleaning up a cave, mitigating human impacts, learning minimum impact techniques, looking for sensitive resources, and improving the habitat for native biota. E tivemos também as recompensas de limpar uma caverna. Mitigamos os impactos humanos, aprendemos sobre técnicas de impacto mínimo, procuramos fontes de materiais sensitivos e melhoramos o habitat para as espécies nativas. For each problem, teams first test various techniques, careful to always catch drips and spray water. Para cada problema, as equipes primeiro testaram as técnicas, tomando cuidado para sempre coletar gotas de água e outros detritos. Cautious to protect historic and cultural markings, during this workshop, teams found indigenous rock art that had never been before documented, pictographs, and peck marks. Very nice prehistoric samples of petroglyphs and pictographs. Também Do we need tomamos the bastante translation? cuidado. Oh, go ahead. Thank you. Thank you. Também tomamos bastante cuidado para proteger as marcas históricas e culturais do local. Durante o workshop, nossas equipes encontraram arte rupestre que nunca havia sido encontrada antes, pictografias, marcas de bicadas e muito mais. Teams encountered other unexpected situations while performing assigned tasks and shared their areas of expertise, adapted their decisions and plans, techniques to improve or mitigate negative anthropogenic impacts. Nossas equipes encontraram outras situações inesperadas enquanto nas suas tarefas e, combinando suas áreas de especialidades, adaptaram suas decisões, planos e suas técnicas para melhorar ou mitigar os impactos negativos da ação do homem. 7 days provided enough time for participants to try out a variety of real-time restoration and management methods. Em 7 dias, esse tempo foi suficiente para os participantes testarem uma variedade de técnicas de restauração e administração. Plus group discussions to think through challenges, learning to consider appropriate options, explore sustainable solutions, make impact maps to document issues and plan strategies for restoration.
and organize team presentations. We even found time for sorting show cave rubbish that spontaneously blossomed into a public art statement in the parking lot. With brick and rubble removed from the cave, this team made a structural statement representing the entrance of Gruta Nós até Machine. tivemos tempo para separar os lixos que nós encontramos e acabamos fazendo uma representação da caverna da Gruta de Maquiné. Lata Lixo, a contemporary art message to the public, completely composed of rubbish collected from a show cave that had been operating for more than 100 years. Essa foi uma arte que nós fizemos com uma mensagem para o público e ela é completamente feita com os lixos que nós coletamos dessa caverna turística que está operando há mais de 100 anos. Another conservation partner, Ferdinando de Dona from Italy, invited us to conduct a workshop to augment technical skills for the Pugliamo il Buio of Italy and the Clean the Dark campaign of Europe. He coordinated with the Italian Speleological Society to bring our workshop to the Nuoro region of Sardinia for an international rendezvous of 1,500 cavers. Outro dos nossos parceiros, Fernando de Dona da Itália, nos convidou para conduzir um workshop para aumentar as habilidades técnicas no Pugliamo il Buio da Itália e limpar a Dark Campaign of Europe. Ele coordenou com a Sociedade Espeleológica da Itália para levar o nosso workshop para a nova região da Sardenha, para um encontro internacional de mais de 1.000 profissionais das cavernas. During our workshop, spanning 2 days, 20 participants explored the complex decisions and techniques of cave conservation and restoration through classroom theory and team interactions, with in-cave instruction and projects. Durante a nossa workshop de 2 dias, 20 participantes exploraram as decisões complexas e as técnicas da conservação e restauração de cavernas através de teoria em sala de aula e interação da equipe com instruções e projetos dentro das cavernas. We were in a wild, undeveloped cave for hands-on practice during this workshop. To emphasize cultural and historical significance, workshop teams assessed, documented, and protected potential cultural markings and historic signatures. Nós fomos para uma caverna que não é usada para visitação, para praticar durante essa workshop. Para dar ênfase à significância histórica e cultural, as equipes desse workshop observaram, documentaram e protegeram marcas culturais em potencial e assinaturas históricas. What year was this graffito made? It says 20 November 94. The fancy embellishments and skillful round hand made with the pencil media indicate historic writing styles. Em que ano foi feita essa assinatura? A data indica 20 de novembro de 1994, provavelmente, e a escrita elegante e cheia de habilidade mostra que essa deve ser uma assinatura histórica. Teams carefully tested techniques and photographed processes as they monitored their progress. Removing only the clearly contemporary graffiti. This team came up with a clever idea. Use 2 cell phones to capture and document before and after photographs in one image.
Michelle? As equipes testaram técnicas e fotografaram os processos enquanto eles monitoravam o progresso das atividades. Quando eles estavam apenas removendo pichações recentes, e esse time teve uma ideia muito legal. Eles usaram 2 celulares para documentar as imagens de antes e depois em uma só. Teams tested various tools. Vigilant, be careful, and use light touches. Muito importante. Very light touches. As equipes testaram inúmeras And tried different ferramentas, techniques. sendo sempre muito cuidadosos para usar a mão leve. Isso é muito importante. And tried out different techniques and oops, made a typical overzealous faux pas and then discovered solutions. Eles tentaram técnicas diferentes e, acabaram cometendo uma gafe comum. Então, descobriram maneiras de solucionar. The team made a color palette with rock and dirt, and they learned to pixelate and blend away the scar using only natural materials from the cave floor. A equipe usou uma paleta de cores com pedras e poeira, e eles aprenderam a misturar esses elementos para chegar na cor original. With circular motions, gentle work, and natural pigments from the cave, success, blended with natural colors from the cave floor. Com movimentos circulares e um trabalho muito cuidadoso, eles conseguiram sucesso e incorporaram as cores naturais da caverna. Oops. Photograph and monitor as you work. Use a light touch. Stand back and take a look. Monitor that progress with photos. Remain calm. Be gentle. Fotografe e monitore o seu trabalho. Use a mão leve. Dê um passo para trás e olhe para ele. Monitore sempre o seu progresso e continue calmo e seja cuidadoso. Participants began to do some speleothem repair work while training in the proper use of lab and museum grade epoxies that are more archival, produce less outgassing, and are a safer choice for long-term application in cave ecosystems. Os participantes, então, começaram a reparar alguns espeleotemas depois do treinamento, usando instrumentos apropriados e epóxis que são uma escolha mais segura para aplicação nas cavernas. Apply a small amount of the special museum-grade epoxy only in the middle of the break. Stay away from the edges to avoid epoxy squeeze-out that makes a mess along the break joint. Here, double-checking the pre-marked click fit. Você aplicaria uma quantidade pequena dessa epóxi especial apenas na parte central, evitando os cantos para evitar que essa epóxi vaze e faça uma bagunça no restante do material. E aqui eles estão checando se as duas partes estão bem encaixadas. In the workshops, we learn much from each other, accomplish much good work, plan future actions, and take new information forward to the next cave project. Nessas workshops, a gente aprende muito com os outros, conseguimos fazer uma grande quantidade de um ótimo trabalho, planejamos ações futuras e absorvemos novas informações para levar para os nossos próximos projetos em cavernas. Our partners from the classical karst in Slovenia are Rosana Sekretenek from the famous UNESCO World Heritage Site, Scotian Caves, and Mitja Prelovsek,
who we heard from earlier today, from the Karst Research Institute of Slovenia. Together, they organized the logistics for our workshop, which was held during the International Conference on Sustainable Management of Show Caves in the Classical Karst of Skosiansky Jamy. Nossos parceiros da Eslovênia e do Instituto de Pesquisa do Karst na Eslovênia se juntaram a nós para organizar as logísticas para a nossa workshop, que aconteceu em 2019, na Conferência Internacional sobre a administração sustentável de cavernas turísticas. They arranged for national television coverage of the full in-cave workshop. Nós tivemos uma transmissão nacional Participants do nosso trabalho dentro das cavernas. Projects in flowstone cleanup using simple tools, brushes, sponges, water, and clean vinyl or nitrile exam gloves. Flowstone surfaces can be partially restored to aid in recovering a former state of ecological balance. As equipes fizeram projetos de limpeza de espeleotemas usando ferramentas simples, como esponjas, água, vinil limpo, luvas de exame, pincéis, e essas superfícies elas podem ser recuperadas para ajudar a restaurar o estado original desse equilíbrio ecológico. Teams photo monitored their progress and successful techniques. Participants removed off-trail footprints. When left in view, footprints will invite others to follow and imprints will increase. As equipes documentaram com fotos o progresso e as técnicas que tiveram sucesso. Eles também removeram marcas de passos fora das trilhas, porque quando elas são deixadas, elas acabam instigando outros visitantes a segui-las e aumentar essas marcas. Footsteps can be mitigated or camouflaged by retexturing to blend the imprint. Always be careful to discern natural marks and muddy vents. Current best practice is to support the perpetuation of natural processes and changes and to mitigate negative anthropogenic impacts. Essas marcas podem ser tratadas ou camufladas com um trabalho na textura delas, para que elas se misturem com o ambiente. A gente precisa sempre tomar cuidado para diferenciar as marcas naturais de gotas e a introdução de materiais pelas enchentes. E a nossa melhor técnica atualmente é tentar sempre conservar os processos e mudanças naturais enquanto mitigamos os impactos negativos das visitas. Teams removed old piles of spent carbide left from former days. Unsightly and detrimental to the cave organisms, the carbide from carbide lights are not often used today. LED technology is providing better cave lights and less cave impact. Nossas equipes também removeram pilhas de materiais usados deixados lá pelos visitantes anteriores. E esses materiais podem ser negativos para os organismos da caverna, então eles não são mais usados atualmente. Atualmente a gente usa a tecnologia do LED para usar melhores iluminações nas cavernas que têm um impacto menor. In the cave, Jim provided an introduction to speleothem repair. In the classroom, we explored more advanced speleothem repair techniques and the archival materials necessary for minimum impact protocols. We demonstrated, I think we can move on here. We demonstrated in-cave assessment and removal of clearly contemporary graffiti.
Participants worked in teams to assess graffiti, test gentle removal techniques, and achieve tangible results. Na caverna, o Jim mostrou uma introdução para o reparo de estereotemas, e na sala de aula nós exploramos técnicas mais avançadas para esse reparo e os materiais necessários para agir com mínimo impacto. Nós também mostramos a identificação e remoção nas cavernas de pichações atuais, e os participantes trabalharam em equipes para fazer essa identificação e remoção. Team activities included inventory assessment of anthropogenic impacts, photo documenting to monitor the work in progress, and planning for future ongoing restoration events. As atividades das equipes incluíram a observação dos impactos antropogênicos, a documentação através de imagens para monitorar o progresso do trabalho deles, e um planejamento futuro para outras restaurações necessárias. Our workshop objectives are, first and foremost, do no harm, primum non nocere. Consider all components of the cave systems. Provide training in conservation and techniques with didactic theory and practical application. Initiate mitigation and monitoring projects. Motivate the continuation of cave conservation projects after the workshop. Understand that caves can never be fully restored, that caves are fragile, irreplaceable, interconnected systems. We believe that stewardship begets stewardship. Nossos objetivos com as workshops são principalmente causar mais nenhum dano. Nós precisamos considerar todos os componentes do sistema de cavernas. Nós também buscamos providenciar treinamento nas técnicas de conservação com uma teoria didática e aplicação prática. Nós iniciamos a mitigação e monitoração de projetos, motivamos que a conservação continue depois do workshop e entendemos que as cavernas nunca poderão ser completamente restauradas, porque elas são frágeis, insubstituíveis e elas são sistemas interconectados. Sometimes people ask, can you really restore a cave? Not all caves can be restored. Some cave environments can be partially restored to a former state of ecological balance. We cannot take a passage back to a completely pristine state. Sometimes we can clean up and restore parts of a cave to improve the habitat and spelean ecosystem. We can help promote a return to ecological balance. Às vezes as pessoas nos perguntam, você realmente consegue restaurar uma caverna? E realmente nem todas as cavernas podem ser restauradas. Alguns ambientes podem ser parcialmente restaurados para um estado anterior de equilíbrio ecológico, mas nós não podemos voltar com elas para um estado perfeito anterior. Às vezes nós apenas limpamos e restauramos partes de uma caverna para melhorar o habitat para aquele ecossistema. Here's an example. Industrial activity can introduce harmful things into cave habitats, particulates, powder, and residue. The anthropogenic impact changes the nutrient load, changes the biotic community, thus can negatively influence many aspects of the ecosystem. Some cave environments can be cleaned up, and sometimes the spelean habitat can be partially restored to a former condition. Caves breathe. Whatever is floating about in the air outside flows into the cave during normal air exchange. Residue is left in the cave, dust, particles, and toxic materials from industry and mining works. Aqui está um exemplo. A atividade industrial pode levar coisas
danosas para dentro das cavernas. Partículas, pós, resíduos, o impacto dos humanos muda a carga de nutrientes, muda a comunidade biótica e pode influenciar negativamente em muitos aspectos desse ecossistema. Os ambientes das cavernas podem ser limpos e muitas vezes o habitat pode voltar parcialmente a uma condição anterior. Mas precisamos lembrar que as cavernas respiram, então qualquer coisa que esteja flutuando no ar do lado de fora da caverna vai entrar na caverna devido à troca normal de ar. E os resíduos são deixados dentro da caverna, como pós, partículas, materiais tóxicos da indústria e de mineração. This is a very thick layer of powdery debris, which introduces many non-native substances into the cave, piling up into a matted mesh of anthropogenic debris, which introduces toxins and nutrient sources for non-native organisms. First, find and shoo away or move invertebrates. A sure, ample habitat is nearby. Gently sweep and lift away the matted residue in small sections, allowing time for invertebrates to relocate. Essa é uma camada muito grossa de dejetos em forma de pó. E isso leva muitas substâncias que não são nativas para dentro da caverna. Elas se juntam em um tipo de tecido de dejetos e eles introduzem toxinas e nutrientes para organismos. Então, primeiro a gente tem que encontrar e espantar ou mover os invertebrados, tendo certeza de que eles têm seu habitat por perto. Então, a gente pode varrer com cuidado ou levantar esse resíduo em partes pequenas, deixando tempo para que os animais se realoquem. Sometimes the introduced powder, dust, and residue can be cleaned off to partially restore the spelean habitat. Clean it up and mitigate the harmful impact, but understand that caves' native ecosystems may never recover. Às vezes, esses pós, poeiras e resíduos que foram introduzidos podem ser limpos para restaurar parcialmente aquele habitat. Então, você vai limpar e mitigar o impacto que foi causado, mas você precisa entender que o ecossistema nativo da caverna pode nunca voltar ao seu estado original. A definite improvement in the aesthetic speleoscape, but the toxic particle load that remains may still interfere with native cave biota recovery. Aqui temos uma melhoria definitiva na estética do ambiente, mas aquela carga tóxica de partículas ainda pode interferir na recuperação da caverna. Use gloves and masks for lint, powder, and residue cleanup, and always sweep the debris into bags to contain and remove it from the cave. Sempre use máscaras, luvas, para remover essas poeiras e os resíduos, e sempre limpe eles e coloque-os em sacolas, para então remover isso tudo de dentro da caverna. Here's how we found this cave entrance. Yes, graffiti can sometimes be cleaned up, but only after careful inventory and assessment for cultural and historic markings. Contemporary graffiti is laboriously removed and the cave is restored to a more natural state. Aqui é como nós encontramos a entrada dessa caverna. E sim, a pichação pode ser limpa, mas apenas depois de observar e fazer um inventório de possíveis marcações históricas e culturais. Aqui o grafite é removido com muito cuidado do trabalho e a caverna é restaurada para um estado anterior mais natural. Carefully remove contemporary graffiti and trash, clean up the caves, and help spelean habitats to heal and recover.
Limpe as marcações com cuidado, remova todo o lixo e limpe as cavernas. Assim você pode ajudar que os habitats se recuperem e se curem. A cave pool before we cleaned it, with silt created by careless footsteps through the clean aquatic environment, and after delicate minimum impact restoration, return to a more pristine state. Esse é um pequeno poço em uma caverna, antes de nós o limparmos, e ele tinha esse aspecto turvo causado pelos passos na água limpa. Depois de uma restauração muito delicada, com o mínimo impacto, esse local retornou a um estado mais pristino. Careless, untutored cavers left this muddy footprint in cave pearls. We gently restored the area. After discussing strategies with our cave microbiologist, we used clean room techniques to gently restore the cave pearl site. Alguns visitantes descuidados deixaram essas pegadas cheias de lama na caverna, nas pérolas da caverna, e a gente conseguiu recuperar essa área com muito cuidado. Depois de discutir as estratégias com os microbiólogos dessa caverna, a gente usou algumas técnicas para restaurar essa área de pérolas da caverna. A broken stalagmite on a slope. Some formations can be repaired to stand or hang strong again where they originally formed. Aqui nós temos uma estalagmite quebrada em uma área inclinada, e algumas formações podem sim ser reparadas para voltar a ficar em pé e ficarem lá fortes onde eles originalmente surgiram. Our workshops teach that some impacts, not all, but some impacts can be turned around through conscientious cave restoration strategies. Identify and document the resources, issues, and impacts. Protect natural and cultural features. Research, propose, and test mitigation strategies. Protect natural and cultural features. Evaluate and improve minimum impact protocols. Carefully implement cave cleanups and restoration actions. Ultimately, the workshops explore ways to protect and perpetuate natural and cultural speleological heritage. Nossos workshops ensinaram que alguns impactos, nem todos, mas alguns deles, podem ser removidos com o uso de estratégias de restauração de cavernas. Então, nós identificamos e documentamos as fontes desses problemas e os impactos causados. Protegemos as características naturais e culturais, pesquisamos, propomos e testamos estratégias de mitigação, fizemos a avaliação e melhoramos os protocolos de mínimo impacto, implementamos com cuidado a limpeza e a restauração das cavernas e, por fim, nossos workshops exploraram maneiras de proteger e perpetuar o patrimônio natural e cultural espeleológico. In this final section, we'll introduce a few of the minimum impact guidelines we recommend in our workshops. The protocol offers simple bullet points to reduce human impacts in caves. Nessa sessão final, nós vamos mostrar algumas das regras de mínimo impacto que nós recomendamos nas nossas workshops. Esse protocolo oferece tópicos simples para reduzir o impacto humano nas cavernas. Our minimum impact caving protocol is available for everyone. In our workshops, participants have developed protocols for specific caves, and participants have developed protocols for specific disciplines in speleology. See our latest version online
in the NSS News. The April edition is our NSS News conservation issue and celebrates the International Year of Caves and Karst. View this issue and the Minimum Impact Protocol at caves.org/conservation. Nosso protocolo de mínimo impacto em cavernas está disponível para todos. Nas nossas workshops, os participantes já desenvolveram protocolos para cavernas específicas e protocolos para específicas áreas da espeleologia. Você pode ver a nossa última versão online no NSS News. A edição de abril é a nossa edição anual de conservação e ela celebra o Ano Internacional das Cavernas e do Karst. Você pode ver essa edição e o protocolo do impacto mínimo no site que está no slide. Always look before touching and think first. Is this a necessary hold? Learn to use minimum impact caving techniques. Sempre observe antes de tocar e pense, é realmente necessário encostar aqui? Aprenda a usar as técnicas de mínimo impacto em cavernas. Dirty gloves leave imprints on handholds and cave walls. Instead, use the cleaner back of your glove. Luvas sujas deixam marcas nos lugares em que você toca, nas paredes das cavernas. Ao invés disso, use a parte mais limpa da parte de trás da sua luva. Sometimes all we need is a knuckle or a fingertip for balance, not a dirty open palm. And then, after restoration, use a clean exam glove to travel through this section of the cave. Às vezes, tudo que nós precisamos é um dedo para conseguir nos equilibrar, ao invés de uma palma da mão completamente suja. Então, depois da restauração, você deve usar uma luva médica para andar por essa seção da caverna. To protect pristine areas in caves, change to exam gloves, then move gently and efficiently. Para proteger essas áreas pristinas das cavernas, você deve trocar suas luvas por luvas de exame, limpas, e se mover com gentileza e eficiência. To protect flowstone surfaces, carry clean, carry clean, lightweight flowstone shoes. If you have mud, don't track up clean areas of the cave. Use mud covers, plastic grocery bags over knee pads, plastic boot covers. Hazmat boot covers are easy to pull on over flowstone shoes, or pack in nylon boot covers. Muddy boots off, flowstone shoes on. Para proteger as superfícies, você deve carregar sapatos apropriados que estejam limpos e sejam leves, ou meias apropriadas para água, para você andar por essas áreas sensíveis. Se você encontrar lama, não procure não levá-la para áreas limpas da caverna. E você pode usar instrumentos para cobrir essa lama. Use sempre sacolas plásticas em cima das suas joelheiras e para cobrir as suas botas. Define pathways to minimize human impacts and reduce damage to sediments and speleothems on cave floors. Defina os caminhos que serão usados para minimizar o impacto humano e reduzir o dano para os sedimentos e espeleotemas no chão das cavernas. Reduce cave damage. Select and mark trails on the very first entry into a cave. Take the time to find and travel on the most durable surfaces. Always keep everything inside the trail: people, packs, and gear. Sempre reduza o dano à caverna, então você deve selecionar e marcar as trilhas que serão usadas na primeira entrada nessa caverna. Você deve tomar seu tempo para encontrar
e andar sempre nessas superfícies que são mais duráveis, sempre mantendo tudo dentro da trilha. As pessoas, as embalagens, os instrumentos, tudo. Gently remove footprints found outside of trails. Be careful to avoid vigorous sweeping that stirs up airborne particles. Remova as pegadas encontradas fora das trilhas com cuidado, principalmente para não varrer com muita força e levantar partículas de poeira. Use light touches to gently retexture, lift, or camouflage the imprints. Use toques leves e gentis para mudar a textura, levantar ou até mesmo camuflar essas marcas. Remove wandering footprints from flowstone before they calcite over. A simple, quick, gentle process. Remova as pegadas também dos periotemas antes que a calcita as cubra. É um processo simples, rápido e deve ser feito com cuidado. Imprints that remain outside of trails invite others to follow. We say footsteps beget more footsteps. Carefully restore to prevent further damage. As pegadas que são deixadas fora das trilhas convidam outros para segui-las. Nós dizemos sempre que pegadas atraem pegadas, então você deve sempre tomar cuidado e restaurar elas para prevenir qualquer dano futuro. Caves can be very fragile. The first photo on the left shows a newly discovered area. The second photograph shows the impact of dust after only 40 people. This impact cannot be cleaned up or mitigated. Cave safely, cave softly, do no harm. As cavernas podem ser bastante frágeis. Na primeira foto, na esquerda, nós temos uma área que foi descoberta agora. E na segunda imagem, nós já podemos ver o impacto causado pela visitação de apenas 40 pessoas. Esse impacto não pode ser limpo nem mitigado. Então, precisamos sempre tomar cuidado e ser gentis com as cavernas para não causar danos. Catch your crumbs. Carry everything out of the cave. Leaving organic carbons can change the habitat of low nutrient cave environments. Cave softly. Sempre colete os seus restos. Carregue tudo para fora da caverna. Deixar restos orgânicos pode mudar o habitat e o nutriente encontrado nos ambientes das cavernas. Use minimum impact techniques. Leave no trace. Use sempre técnicas de mínimo impacto. Não deixe rastros, não deixe vestígios e sempre reduza a necessidade de restaurações. The sweetest values of caves and karst are harbored in what we do not yet know. Please protect the caves and the resources they hold. Os maiores valores das cavernas e do karst são no que a gente ainda não conhece deles. Então, por favor, proteja as cavernas e as fontes de materiais que elas contêm. Muito obrigada. É prazer estar aqui com todos vocês. Thanks for joining us. We welcome questions and discussion. Val, Please feel free to contact us with comments, questions, ideas, and workshop concepts. Jim Werker at caves.org and Val Hildreth-Werker at caves.org. Nós estamos aceitando perguntas e discussões. Por favor, sinta-se livre para nos contatar com comentários, perguntas, ideias e ideias para workshops nos e-mails que estão no slide.
Val, agradeço muito a sua palestra, muito esclarecedora, bom demais dar conta, como você mesmo falou algumas vezes. Eu vou fazer apenas 2 perguntas, porque nós já estamos avançados aqui com o horário, mas eu tenho algumas outras comentários no chat, algumas outras perguntas que eu vou enviar para você por e-mail, e aí eu peço que você responda quando você tiver um tempinho, tá bom? A primeira pergunta está relacionada a essas atividades de restauração. Quanto tempo, após essas atividades serem realizadas nas cavernas, quanto tempo de monitoramento vocês consideram que é suficiente para a gente assim, considerar que a restauração foi um sucesso? Val, thank you very much for your participation. I'm going to ask you 2 questions. We actually have a lot more comments and questions, but I'm going to email you. So if you could answer those later, that would be great. So my first question is about those restoration activities. How long after restoring a cave should we monitor it to consider that the restoration was successful? The monitoring should be ongoing over time, because when we begin to restore a habitat, and we have seen cave habitats begin to restore more and more over time. If we clean up some of those polluting factors and toxins and organic carbons, if there is still native biota there, they will begin to recover, and the food chain will begin to rebuild itself. Jim, anything you'd like to say on that? And I think perhaps it's wise to just keep monitoring areas where you've seen a lot of impact, because there may be more impact at later times that needs to be kept up with. So monitoring is not finite. It's an ongoing process afterwards. And perhaps again during, because there may have to be more. People still will go in and walk in the wrong places without knowledge. Those who are untutored, untrained. So important that we mentor people that we take into caves. O monitoramento deve ser contínuo, porque quando nós vemos as cavernas restauradas, se nós continuarmos removendo as toxinas e os restos orgânicos deixados lá, elas vão continuar se restaurando sozinhas. Nós precisamos sempre continuar monitorando, especialmente os lugares onde nós vemos que muito impacto foi causado, porque há uma grande chance de impacto voltar a acontecer nesses mesmos locais. Então, o monitoramento não é algo finito, ele deve acontecer sempre, e nós também devemos prestar atenção e sempre treinar as pessoas que vão entrar nas cavernas, porque a maior parte desses danos são causados por pessoas sem instrução. Obrigada, Val. Mais uma pergunta que é relacionada com aquelas pichações que você mostrou na sua apresentação, o antes e o depois, né, da restauração. Qual técnica foi usada para remover aquelas pinturas? Foi uma remoção com material por escarificação da rocha, né, para remover aquela tinta? E se foi esse tipo de ação, né, mais invasiva, quais que foram as ferramentas que foram usadas? So, thank you so much for your answer. The second question is regarding the pichação that you showed, that graffiti. You showed us the before and after of that cave, and we were wondering what technique was used. Was it an invasive one? And if so, which instruments, which tools were used? We generally use water, simply water, in spray bottles,
brushes, either a stiff nylon brush. Sometimes we have to go to a stainless steel brush. If you have to go to a metal brush, it's best to use stainless steel. Brass will leave black marks. We have a hierarchy for trying out the different techniques on different substrates, but it boils down to water, brushes, and elbow power. That's the safest way to clean caves. The one that you're referring to, we had to use chemical stuff that was, it was in an open cave in the front. So we used chemicals to remove a lot of that because the rock was very porous, and it worked, but we did not use it inside the cave passages. Is that what? yes. And we were working with a rock art specialist. So that was a special project with a cave that it's open to the public, has over 1,000 visitors every month outside of the city of Albuquerque, New Mexico. And the Forest Service brought in a special restoration archaeologist who taught us how to use a very special chemical. And we went through lots of testing processes and then lots and lots of flushing out that chemical afterwards, using it only on this very open cave entrance and not inside the cave passages. Então, geralmente a gente usa apenas água nas garrafas de spray. Se nós temos que chegar a usar pincéis, nós usamos pincéis de nylon, e se for necessário usar pincéis de metal, nós usamos de aço cirúrgico, é o mais seguro a ser usado, mas a gente tem sempre uma hierarquia nos testes que a gente faz para definir qual material vai ser usado. Então, primeiramente, apenas água, depois os pincéis e, claro, sempre muita força no braço. Essa é a maneira mais segura de limpar uma caverna. Especificamente naquele caso que a gente mostrou, nós tivemos que usar alguns produtos químicos, mas não dentro da caverna. Nós não usamos esses produtos dentro da caverna, apenas na entrada. E nós estávamos trabalhando também com um especialista em pintura rupestre naquela caverna. É uma caverna no Novo México, e ela recebia aproximadamente recebia mais de 1.000 visitantes por mês, e eles levaram esse arqueólogo especialista em restauração para nos ajudar, e nós usamos um processo químico muito especial, que foi usado apenas depois de bastantes testes, e também usamos bastante limpeza depois para removê-lo. Sempre importante lembrar que não usamos ele dentro da caverna. I should add something to that. When there are many layers of graffiti, as there were in this cave entrance, there might be rock art, indigenous pictographs, perhaps even petroglyphs, underneath. This is why the archaeologist, restorationist was called in to work on this project. And we actually found rock art inside the cave that had not been identified before, though we were unable. The goal was to find any that might still be on the outside under these layers. We did find some. Eu queria acrescentar também que é muito importante tomar cuidado nessas situações, porque especialmente em casos onde a gente tem muitas camadas uma em cima da outra, pode haver até mesmo pinturas rupestres por baixo dessas pichações e grafites. Então, até por isso a gente tinha esse arqueólogo especialista conosco para ajudar a gente a determinar o valor daquele local e o procedimento a ser utilizado. Ok, vou fazer a última pergunta. A gente viu aí você mostrando exemplos de cavernas turísticas, né, de restauração em cavernas turísticas, conhecidas como show caves. Vocês têm algum exemplo de
restauração em cavernas que não têm essa visitação intensa e com resultados de reversibilidade, principalmente relacionada à fauna? So my last question is about restoration, of course. So you talked a lot about show caves, and I was wondering if you had an example of a cave that was not visited that much and how that worked out. That the cave we were just discussing is actually a wild cave. It's just close to a city, and a lot of people go there as a tradition. So that is an undeveloped cave with no infrastructure for visitors. The second cave that we showed in the series of 3 workshops was also an undeveloped cave without infrastructure for visitors. We have probably done more in restoration. We've done as much restoration in wild caves as we have show caves. Jim? Lechuguilla? Yes, we've done quite a bit of work in Lechuguilla over the years, also in a lot of caves in Arizona, all over the country here. Generally speaking, most of the caves, the wild caves, are not nearly as impacted as you would expect commercial caves are. However, we have found that once we do stuff in a commercial cave, people are more apt to take care of what we've done and try to prevent more. The biggest problem is cavers. We all have been in our younger days. We want to explore and see things, and we pass through caves and we don't even think about these things. I kind of started real young because I was about 9 years old. The cave we showed with a pain in it was the first cave I was ever in. And I was out looking for cows that my dad had sent me out, and I see this cave up there, and I climbed. They had a pine tree up against it. And I climbed up that pine tree and into the cave. And I didn't get very far in at that time. There was no graffiti in the cave at that time. It had been worked on by science. They found some Folsom points in there and some other ancient material. The best thing I can say is we've all have to do our part to try to take care of these caves, because they are going to get impacted even if we're very careful. So we just have to look where we're going and be real careful in going into these caves. I hope that answers the question. Então, a restauração dessas cavernas, a maior parte delas é turística, mas nós também já restauramos cavernas que não têm essa função, mas estavam perto de uma cidade, então elas não tinham infraestrutura para receber visitas, mas elas acabavam tendo pessoas explorando-as. E, inclusive, essa que a gente acabou de falar sobre é uma delas. E aquela segunda, a que a gente mostrou do nosso segundo workshop também, não tem infraestrutura para turistas, mas tanto as cavernas turísticas quanto as outras, elas vão sofrer algum tipo de dano, inclusive através dos Estados Unidos, a maior parte das cavernas que são selvagens ainda, né, que não foram exploradas por turistas, elas não são tão impactadas quanto a gente imaginaria. E nós também percebemos que nas cavernas turísticas as pessoas geralmente tomam um pouco mais de cuidado com o que elas estão fazendo. Os exploradores realmente são o nosso maior problema. Eu, por exemplo, com 9 anos de idade, entrei em uma caverna, escalei uma árvore que estava do lado, entrei na caverna, não fui muito longe, mas sem tomar cuidado com o que eu estava fazendo, e é muito natural que isso aconteça. Depois, nessa caverna, foram encontrados materiais muito antigos, então todos nós temos que fazer a nossa parte, prestando atenção, e quando a gente visita as cavernas,
para evitar esse tipo de dano, mas o dano acontece tanto nas cavernas turísticas quanto em todas as outras. Muito obrigada pela contribuição, pela disponibilidade, Jim e Val. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar o debate agora, porque a gente ainda tem mais uma apresentação, mas eu me comprometo a enviar as perguntas para vocês e vocês, se puderem, né, respondam para a gente abranger todas as pessoas que estão se manifestando aqui no chat. Então, a gente volta em uns 2 minutinhos com George Veni para finalizar com chave de ouro esse evento. Estamos de volta para fazer a nossa última apresentação do primeiro workshop sobre a recuperação do dano ao patrimônio espeleológico. Quem vai falar conosco agora é George Veni, que é diretor executivo do National Cave and Karst Research Institute, hidrogeólogo especializado, reconhecido internacionalmente por sua atuação no karst e nas cavernas. Antes de atuar no National Cave Karst and Research Institute, atuou como pesquisador principal da George Veni and Associates, conduzindo estudos multidisciplinares de gestão kárstica ambiental por mais de 20 anos. Conduziu pesquisas kársticas nos Estados Unidos e em vários outros países. Atualmente é o presidente da International Union of Speleology e o líder do Ano Internacional do Karst das Cavernas. Atuou como conselheiro do Comitê de Doutorado e ministrou cursos de Ciências Kársticas e Gerenciamento para várias universidades, e para o NCRKRI por 32 anos. Publicou e apresentou quase 270 artigos, incluindo 6 livros sobre hidrogeologia, biologia e gestão ambiental em terrenos kársticos. É autor do livro Vivendo com o Karst, uma base frágil. Welcome, George. You can start when you can. Okay, thank you. Everyone in the world, whether they understand it or not, are somehow touched or affected by karst. This presentation will focus on the people who live in karst, where karst is the foundation
of their lives. We will start with introducing what karst is, how it works, the benefits of karst, some of the problems we have in karst areas, and then finish with some solutions to the problems. Todo mundo é afetado pelo karst, mesmo que você não saiba. Mas nessa apresentação nós vamos focar nas pessoas que estão vivendo em áreas de karst, cuja base é o karst. E nós vamos fazer primeiramente uma introdução, depois vamos falar mais sobre essas pessoas. So first, what is karst? Karst is a type of landscape. Like mountains and beaches are types of landscape, but it's typically formed by dissolving away of the rock, and the rock is usually limestone, dolomite, marble, or in dry climates, you might find gypsum and halite. Typical features in karst are caves, sinkholes, underground streams, and the world's largest springs. Então, o karst é um terreno formado primeiramente pela dissolução de rochas, as mais comuns sendo o ambiente são as cavernas, os grandes buracos ou sumidouros e córregos subterrâneos, além de grandes nascentes. Karst is found around the world. It covers 20%, approximately 20% of the planet's land surface. It's shown in blue on this map. O karst é encontrado através do mundo inteiro e ele cobre aproximadamente 20% da superfície do mundo, como mostrado nesse mapa. But I believe that karst is actually far more extensive because there are many parts of the world where karst is buried under other rocks and we use it for water. It collapses through those rocks and causes damage to our communities. But the underground geology is not well mapped. So I estimate from what I've seen that maybe as much as 40% of the world may be affected by karst. Eu acredito, na verdade, que esse número seja muito maior, porque temos muitos locais onde o karst é enterrado, entre outras partículas, mas eu estimo que aproximadamente 40% do mundo seja afetado pelo karst. We'll use the word aquifer a lot. So what is an aquifer? By definition, an aquifer is an underground reservoir of water and it must be economically accessible for use. Vamos falar bastante dos aquíferos, então precisamos saber o que eles são. Eles são reservatórios de água no subsolo e eles precisam ser acessíveis para o uso. There are three major types of aquifers: porous media, fracture, and karst. The scale in each of these squares is different. Há três tipos diferentes de aquíferos. O primeiro deles é o do terreno poroso, o outro das fraturas e o último do karst. E as escalas nessas imagens estão diferentes. If we start with the porous media aquifer, we're looking at a microscopic scale. Each of these circles are grains of sand. And the water, the reservoir is not, the reservoir is not an underground river, but it is water that moves around these grains of sand. Então, para o primeiro, o poroso, essa escala é microscópica, então esses círculos são, na verdade, grãos de areia, e a água vai passar pelo meio deles, envolvendo-os. In a porous media aquifer, you have filtration, good filtration of water. You have predictable and easy to understand movement of water that's very slow. Nesse tipo de aquífero, você tem uma ótima filtração da água e o movimento também é muito previsível e lento. With your fracture aquifer,
The scale here is perhaps at the size that you see it. You see cracks in the rock that are maybe a millimeter or smaller or a little bit larger in size. Para o aquífero de fratura, provavelmente essa escala está em tamanho real. Você consegue ver as rachuras. The water movement is limited primarily to within the fractures, and it moves in a general direction, but the flow paths are more complicated than in a porous media aquifer. O movimento da água nessa situação é limitado às fraturas e eles geralmente vão numa mesma posição geral, mas ainda é um movimento mais complicado do que aquele do aquífero poroso. Now, in a karst aquifer, the scale here can be anything from microscopic to holes large enough for trains and airplanes to fly through. Nesse caso, a escala pode ser microscópica, tanto quanto falando de materiais gigantescos ou até mesmo aviões e carros. Flow through the karst aquifer is far more complicated. It goes rapidly and in many different directions, depending on local hydrogeologic conditions. A movimentação da água no karst é muito mais complicada, a água flui muito mais rapidamente em diversas direções, e isso é influenciado por diversos aspectos. So how do karst aquifers form? Então, como os aquíferos de karst se formam? They start by fractures in the rock capturing water. And the water is naturally acidic, and it dissolves those fractures to make them larger. Eventually, if they become large enough, we call them conduits. A água entra nessas fraturas, elas capturam a água e a água acaba dissolvendo parte delas e tornando elas maiores. E quando elas crescem dessa forma, elas acabam Okay. As the conduits become larger, they become more efficient for water movement. So they capture water from the other fractures. And with time, they grow larger and faster and capturing more and more water. Quando esses dutos se tornam maiores, eles são mais eficientes para o fluxo de água e eles acabam capturando a água das fraturas que estão ao redor. Assim, eles continuam crescendo cada vez mais rápido e ficando ainda maiores. When the conduits become large enough for a person to enter, we call them caves. Quando esse duto se torna grande o suficiente para um humano entrar, a gente começa a chamar de caverna. It is important to remember that a cave is a humanly enterable conduit, because a conduit hydrogeologically is anything larger than about 10 millimeters or larger, about the size of your little finger or larger. É importante lembrar que esses dutos são chamados assim quando a possibilidade da entrada humana, mas eles podem ser também do tamanho da ponta do seu dedo, por exemplo. So a conduit that's the size of your finger, hydrologically, chemically, and in its ability, or I should say in its inability to filter contaminants, functions the same way as a cave does. Então, um duto desse tamanho, do tamanho da ponta do seu dedo, com as condições hidrológicas e químicas dele, tem uma inabilidade de filtrar os tóxicos. E ele funciona exatamente da mesma forma que uma caverna, apesar de tão pequeno. So, how do karst aquifers work in general? Então, como esses aquíferos de karst funcionam geralmente? Rainfall, of course, starts in the sky, and when it reaches the ground, it enters the karst aquifer in different ways.
Temos a chuva, claro, e ela entra no solo e atinge esses dutos de maneiras diferentes. Some water will move through the microscopic openings within the rock itself. Some will move. Yes, please. Parte dessa água vai entrar por fraturas microscópicas até atingir esses dutos. Some will move through fractures. Alguns vão mover diretamente pelas fraturas. Some will move through sinkholes and cave openings. Outros vão entrar por buracos na terra ou aberturas de cavernas. Primarily what happens is that where the water is above the water table, which is this blue dotted line, the water is trying to move vertically down to the water surface. O que acontece quando a gente tem a água que está acima dessa linha aqui é que ela vai flutuar e a gente precisa prestar atenção para o nível que ela está tomando. The water table is the area below which all caves, fractures, pore spaces are completely filled with water. O que a gente chama de water table é essa área abaixo daqueles locais onde todos as cavernas e as entradas estão completamente cheias de água. In most areas, the water drains to a valley and spills out as a spring. Na maior parte das áreas, essa água vai fluir e vai sair num tipo de nascente artesiana. In some areas, the water will go to a deeper level as well, below a rock that it cannot flow through until it finds a fracture and rises up as an artesian spring under pressure. Muitas vezes a água vai fluir até ela conseguir encontrar um local onde ela pode sair, e assim a gente vai chegar nessas nascentes artesianas. Karst aquifers are complex in part because they change over time. This passage here one time was a spring, but as the valley became lower, the water table went lower and abandoned this passage. Essa passagem, ela anteriormente era cheia de água, mas quando o vale abaixou o nível, a gente passou a ter esse espaço vazio, sem o fluxo de água. So if you think about how old the water is in the karst, is it thousands of years old, hundreds of years old, maybe days or hours old? The answer is yes. It's all of the above. It depends on which part of the system you're sampling the water from. Então, quando você para pensar na idade da água nesse sistema, se ela tem milhões de anos de idade ou apenas alguns minutos, a resposta é sim para todas essas opções. Então, você tem essa água de todas as idades, vai depender de onde você está tirando a sua amostra. And if the aquifer, during flood times, if the aquifer water levels rise, they may put water back into some of these old passages and then send the water to locations that you would not expect and surprise you to cause potential problems. Se esse nível da água subir, a gente pode voltar a ter água nessas passagens que foram deixadas abertas, e essa água vai provavelmente fluir para algum lugar inesperado e pode acabar causando danos. So you might ask yourself, why should I care about caves and karst? Então, às vezes você está se perguntando, por que eu deveria ligar para cavernas e karst? So I will use a few slides to explain why it's important. And the first thing is that it's a critical water supply. Então, alguns motivos para isso, mas um dos principais é que é uma fonte de água crítica, muito importante. About 700 million people around the world depend on karst aquifers as their primary or only source of water.
Aproximadamente 700 milhões de pessoas dependem desses aquíferos como a única ou a primária fonte de água para eles. Caves and karst aquifers are also important biological resources. Esse tipo de área, as cavernas e o karst, eles também são fontes biológicas muito interessantes. If we just think about bats, bats provide over 400 different foods, medicines, or industrial products, directly or indirectly. Se a gente for parar para pensar, a gente consegue observar mais de 400 tipos de alimentos, produtos industriais e medicamentos que podem ser usados. For cultural resources, caves have many of the most important archaeological sites in the world. Além disso, as cavernas também são fontes de cultura, elas abrigam a maior parte dos sítios arqueológicos do mundo inteiro. When a cave is hydrologically inactive, it's a stable environment that preserves cultural materials, but also other materials, bones and sediments too. Essas cavernas, elas, devido às suas condições, elas conseguem preservar em grande parte esses patrimônios culturais também. About 1 or 2 weeks ago, a report from Israel was published where a basket that's over 10,000 years old was discovered. And it is so well preserved in this cave that they could tell that the person who made the basket was left-handed. Há 1 ou 2 semanas, houve um relatório vindo de Israel, em que eles encontraram uma cesta de mais de 10 mil anos de idade em uma caverna, e ela estava tão bem conservada que eles conseguiram determinar que a pessoa que fez a cesta era canhota. Caves and karst also have many economic resources. As cavernas e o karst também têm muitos recursos econômicos. Many places in the world do not have rich natural resources. For example, here on the island of Palawan in the Philippines. Muitos lugares do mundo não têm uma diversidade de recursos. Por exemplo, alguns lugares na Filipinas. But their show caves and their scenic karst areas bring in much tourism and help economically develop the island. Mas uma variedade de cavernas de turismo e Also, pest control. I spoke about bats earlier, and many bats eat insects. Nós temos também o controle de pestes feito pelos morcegos, por exemplo, que vivem nas cavernas e nessas outras áreas. In the United States, insect-eating bats save American agriculture $23 billion a year in chemicals that are not applied onto the crops. And that's not counting the health benefits of not having those chemicals in our environment. Nos Estados Unidos, os morcegos que se alimentam desse tipo de peste, eles economizam aproximadamente 23 bilhões de dólares por ano em produtos químicos que teriam que ser usados, isso sem falar no proveito, no benefício para a saúde, que é não ter esses produtos químicos na agricultura. Something we don't think about are oils and minerals from karst. Uma coisa que a gente não pensa são nos óleos e minerais do karst. There's a type of karst known as paleokarst. This is an ancient karst surface that used to be on the surface of the earth, but then was pushed deep underground where it accumulated oil and mineral deposits. Tem um tipo de karst que a gente chama de paleokarst, que é uma área muito antiga,
E, antigamente, eles estavam na superfície, mas eles foram empurrados para o subsolo e acabaram se tornando grandes reservas de minerais. We can see in pink the richest oil areas, Texas, Saudi Arabia, Venezuela, Libya. The richest oil deposits in the world occur in paleokarst. No mapa, a gente tem marcado em rosa as áreas mais ricas em óleos em vários países do mundo, e todos eles estão localizados em áreas de paleokarst. But the most important economic resource that is usually forgotten is water. Mas o mais importante recurso econômico que a gente pode até esquecer às vezes é a água. I see many studies that say, okay, if we put in this oil well here, what will be the economic benefit or impact? But people do not think and often do not calculate what the impacts are if water is contaminated or lost. Então, muitos estudos são feitos para falar se eu abrir um poço, uma escavação aqui para óleo, quais vão ser os benefícios, os lucros, mas muitas vezes as pessoas não pensam na água e no estrago que seria ter aquela água contaminada. And so the next topic, why you should care is that karst and caves are exceptionally vulnerable to damage. O próximo tópico, nos motivos pelos quais você deve se importar com as cavernas e o karst, é que eles são extremamente vulneráveis. I'm showing this photo again of my friend Augusto in a Brazilian karst aquifer. Estou mostrando essa foto do meu amigo Augusto em um aquífero de karst. If you notice, Augusto is obviously in the water, but so are large rocks, and the water is a little bit muddy. Obviamente, ele está dentro da água e dá para a gente ver também que tem um pouco aí de lama. Augusto, the rocks, and even the mud were not filtered out of the aquifer. They were able to enter the karst aquifer as an example of how vulnerable these systems are. O Augusto, a água e a lama, eles não foram filtrados, eles não foram expulsos desse aquífero. Então você pode perceber como é fácil entrar nesse sistema e quão frágil ele é. So let's explore this a little bit further and look at specific environmental problems that occur in karst. Então vamos explorar mais isso e falar de problemas ambientais que são específicos do karst. And we'll start with groundwater and water quantity. Vamos começar com os lençóis freáticos e a quantidade de água. Finding water in karst can be difficult. You have your water table shown here, but you can drill a well that goes through the aquifer, through the water table, but if it does not hit a good fracture with water, that well will be dry. Pode ser difícil encontrar água nesses sistemas, mas se você observar aqui o nível base, ela está no limite do nível base, se a gente conseguir cavar um poço no lugar certo, a gente vai conseguir alcançar a água. In other places, you may drill a shallower well and it finds plenty of water. But if people pump the aquifer a lot, the water table may drop below the level of this aquifer, of this well, to make it dry. And so this deeper well, while more expensive, may be a better well in the long term. Em alguns casos, esse poço que vocês podem ver que é mais fundo, ele pode ser uma melhor opção a longo prazo, porque se as pessoas usarem muito a água desses poços, você pode causar a diminuição do nível base, e então esse poço mais raso não vai chegar até a água, e ele vai secar. Então talvez esse poço mais profundo seja uma melhor opção a longo prazo. Also with water quantity, you have a capacity for rapid recharge, rapid refilling of karst aquifers. And here's a couple of people for scale. Então, também falando dos lençóis freáticos, a gente vai falar da quantidade de água e eles têm uma capacidade de recarga dessa água muito alta. E aqui a gente tem nessa imagem
demonstrando isso, e tem algumas pessoas aqui no canto também para vocês observarem a escala desse acontecimento. But the large holes that allow rapid inflow or recharge of water also allow rapid discharge. So if we go to the bottom of the mountain from this photo, and there's people there, you can see that the water rapidly comes out. So there is not good long-term storage in many karst aquifers. Então você pode ver aqui nessa outra imagem que as aberturas muito grandes, elas vão proporcionar um rápido fluxo para fora da água, mas elas também não vão garantir que essa água forme alguns abastecimentos para longo prazo. Então essas grandes aberturas que geralmente acontecem vão causar esses ambientes de karst a não ter esses reservatórios de água. One of the problems then is that communities will drill into a karst aquifer. They think they found plentiful water, but they will pump the water at an unsustainable rate. Então, um dos problemas que acontecem é de uma comunidade achar a água, criar um poço, só que eles vão extinguir essa água porque eles vão retirar ela num nível que não é sustentável e eles vão acabar secando aquela fonte de água. And if the rate of pumping is unsustainable for a long time, the aquifer can go dry, the springs and wells can go dry. E se isso se manter por um longo tempo, essa atitude insustentável de retirada da água, você pode chegar até mesmo a secar o aquífero e as nascentes. The other big problem with karst aquifers is groundwater contamination. Um dos outros grandes problemas é a contaminação dessa água no subsolo. There are two general sources of contaminants. One is non-point source, meaning it comes from a broad area, usually farmlands, where you have pesticides, fertilizers, and soils, and here's a pig, which will defecate, into the, where it is, and that will wash into the cave stream, along with the pesticides, fertilizers, and soils. Então, a gente tem geralmente duas fontes desse problema da contaminação. Uma a gente chama de poluição difusa, que é essa que vem de fora, geralmente de algumas áreas de agricultura, então com fertilizantes, pesticidas. E aqui na imagem a gente tem um porco que vai provavelmente defecar ali na água, e essas fezes vão fluir junto com os outros produtos químicos que já estão lá. We also have point sources of contamination. For example, here, where someone has dumped garbage into a cave entrance and completely filled it. Nós também temos fontes de poluição pontual, por exemplo, nessa imagem que tem uma pilha de lixo nessa caverna. With contamination, we have rapid recharge and rapid groundwater movement and effectively no filtration. Com essa contaminação, a gente tem um fluxo muito rápido e essa água acaba viajando muito rapidamente também e acaba ocorrendo sem filtração alguma. This black stuff in front of my friend here in Greece, and I'm not trying to make fun or give Greece a hard time. This happens around the world. But this black stuff with trash in it is water, contaminated water. Essa parte preta aqui na frente do meu amigo na Grécia, e eu não estou tentando fazer piada com a Grécia nem nada assim, mas essa substância preta em frente a ele é, na verdade, água contaminada e poluída. Many people will look at this and say, this is obviously a problem. But then they'll look at this photo on the right and they'll say, well, it's just after a storm and muddy water is going into the cave. It's not a problem. But they're wrong. Então, muitas pessoas vão olhar para essa primeira imagem e falar, realmente isso é um grande problema, mas essas mesmas pessoas vão olhar para essa segunda foto na direita e vão pensar, mas isso é apenas uma água depois de uma chuva pesada, uma enchente, carregando muita lama e entrando na caverna, isso não é problema algum. Mas eles estão errados.
The reason they're wrong is that just out of the photo, you have roads and houses where chemicals from the roads, chemicals from the houses are flowing down to the stream, and the chemicals adhere to the mud that washes in. And if my friend took one step forward, he would fall 20 meters to the water table and be in the aquifer. Então, essas pessoas estão erradas porque logo depois dali da borda da imagem, você poderia encontrar várias casas e estradas, e muitas substâncias químicas vêm dessas casas e estradas e acabam entrando na corrente d'água ou entrando na lama, que também se mistura com a água. E se esse meu amigo desse um passo para frente, ele ia cair 20 metros para baixo, ele ia acabar chegando no nível de base e entrando no aquífero. One of the problems with karst management is that people protect only the cave entrance. Um dos problemas com a gestão do karst é que geralmente as pessoas protegem apenas a entrada da caverna. While water, of course, does go into the cave entrance, and with this cave, there's a little sinkhole nearby, and the water can flow all the way down to the water table, 78 meters, 76 meters down. There are other things to think about too. Apesar de, nesse caso aqui, por exemplo, a água conseguir entrar por essa entrada da caverna ou por outro buraco perto e descer aproximadamente 67, 68 metros até chegar no nível de base, ainda temos alguns outros problemas aqui. Remember that the cave is the humanly accessible conduit, and there are many smaller conduits. So when it rains, water flows from many conduits throughout a broad area and quickly reaches the water table without any filtration. Então a gente precisa lembrar que as cavernas elas não passam de dutos que são acessíveis a humanos. E na verdade nós temos muitos outros dutos que são minúsculos. Então quando chove a gente recebe água passando por esses dutos e chegando no nível de base sem nenhum tipo de filtração. In some places, people think if there are no caves or sinkholes, then it's not karst. It's not a problem, and they are wrong. As pessoas também costumam pensar que se em um lugar não tem cavernas ou karst, então não há problema nenhum, e elas também são erradas. This is an example of a well 7, that was contaminated in May of 2000 in Canada. Aqui nós temos o exemplo de um poço, o poço 7, que foi contaminado no Canadá. We know in general what happened. A farmer put manure on the fields. It rained. The manure washed into the aquifer, and the chlorinator on the well failed, and so the bacteria appeared in the well. Então a gente sabe bem o que acontece. Geralmente um fazendeiro vai cuidar das suas plantações e acaba chovendo, essa água vai levar essa contaminação com as bactérias até esse poço. The hydrogeologists who came to study this are good hydrogeologists, but they do not understand karst. They said this was not karst because there were no caves or sinkholes. Algumas pessoas disseram que isso não era karst porque elas não podiam ver nenhuma caverna ou dolina. So they used a groundwater model that was not designed for karst. And based on this model, they created this red circle. Então aqui a gente tem esse círculo vermelho marcando essa área com o karst. Now, what this circle does is it says by their model that it takes 720 hours for water to travel from this circle to well 7. Então, o que isso quer dizer é que essa água que está dentro desse círculo, ela leva 720 horas para ir dessa área demarcada no círculo até o poço 7. Why is 720 hours important? Por que essas 720 horas são importantes? Most bacteria
will die within 72 hours. And this is 10 times longer, 30 days. A maior parte das bactérias vai morrer com 72 horas, e esse período é 10 vezes maior. Ele vai durar 30 dias, essa viagem. So those geologists did not understand how the bacteria from out here would survive and reach the well. It should have died off. Então, os geólogos tentam entender como que essa bactéria que saiu daqui até o poço 7 sobreviveu, sendo que ela devia ter morrido nesse tempo. But some friends of mine who are excellent karst hydrogeologists in Canada did a study. They put some dye here in well 9. Então, alguns amigos meus, que são pesquisadores de hidrogeologia do karst, eles fizeram um estudo, colocaram os instrumentos na área. And the dye reached well 7 in 5 hours. E esse instrumento que eles colocaram na correnteza chegou até o poço 7 em apenas 5 horas, com o registro no GPS. Then they put some dye in well 6. Então eles colocaram, dessa vez, no poço 6. The water should have taken 2 months to go from well 6 to well 7. But it reached well 7 in only 26 hours. E essa água do poço 6 devia ter chegado no poço 7 em apenas em 2 meses, mas ela chegou em apenas 26 horas com o traçador. When they put a camera down these wells, what they found were small finger-sized conduits that quickly moved the water without filtration to well 7, and that's how it became contaminated. Quando eles colocaram câmeras nessa água, eles puderam ver que havia ali dutos do tamanho da ponta de um dedo, que eles levavam essa água rapidamente, sem filtração nenhuma. Many times people will tell me, George, calm down. We understand you think caves are important, but calm down. I will not calm down. Muitas vezes as pessoas viram para mim e falam, George, a gente sabe que você gosta muito de cavernas, mas se acalma um pouco. Mas eu não vou ficar calmo. The reason I won't calm down is because from this contamination episode, 7 people died. 2,300 people became ill, and many of those people needed new kidneys and new livers. A razão pela qual eu não vou me acalmar é porque dessa contaminação a gente teve 7 mortes e 2.300 pessoas ficaram doentes e até precisaram de transplantes de fígado e outros órgãos. E é por isso que eu não vou me acalmar. No one did anything wrong, except that they did not understand karst and how vulnerable it was. If they understood how vulnerable it was, they would have taken extra measures to protect their water supply. Ninguém fez nada de errado, eles só não sabiam o quão frágil o karst é e como ele funciona. Se eles soubessem, eles teriam tomado medidas para prevenir que tudo isso tivesse acontecido. So let's look at some land management problems. The most common is sinkhole collapse. Então vamos olhar agora alguns problemas na gestão de terras, o mais perigoso deles sendo o colapso de dolinas. The most typical type of collapse is known as a cover collapse, where the soil or alluvium over the bedrock collapses. The bedrock does not collapse. O tipo mais comum desse colapso a gente chama de colapso coberto, em que essas áreas ao redor elas vão colapsar, mas a rocha que está, a base rochosa mesmo, ela não vai entrar em colapso. The most typical way that cover collapses form are from induced recharge, which means here you have soil
over your karst aquifer. Then you have water coming in from the surface because of building or other activity, and the soil is washed down into the aquifer until you have a soil cave and the soil cave collapses. Então, a maneira mais comum que a gente tem esse tipo de colapso é demonstrado aqui nessas imagens. Você pode ver que você tem o solo, e embaixo dele você tem o aquífero de karst, e nós temos aqui a água vindo da superfície e entrando nesse local por conta de construções ou algo do tipo, e depois a gente tem um solo que absorveu muita água e acaba colapsando, e esse é o colapso de cobertura. The same thing can happen by a fluctuating water table, where the water table goes up and down and up and down. And usually in these cases, the water table is in the soil, but continued pumping brings it down and it brings soil with it until the collapse occurs. Outro tipo que pode acontecer também é quando o nível de base fica subindo e descendo repetidamente, e ele acaba levando o solo junto com ele, causando então esse colapso. Bedrock collapses are less common, but they can often be avoided by proper study in advance. O colapso de bases rochosas são menos comuns e eles também podem ser prevenidos com alguns estudos. There are many more types of land management problems in karst, but we don't have time to talk about them. Há muitos outros problemas de gestão de terras relacionados com o karst, mas a gente não tem tempo para falar de todos eles. For example, sinkhole flooding. Por exemplo, a inundação de dolinas. If you are trying to build a dam in karst to hold water, you do not have a good foundation for that dam, and it will not hold water because it will leak through all of the subsurface cavities. Se você tentar construir uma represa, por exemplo, nessa área, a estrutura não vai ser forte o suficiente para segurar essa água, porque ela vai acabar escoando por pequenos dutos e causando um grande problema. Roads and quarries will damage or completely destroy caves. Algumas estradas podem causar danos ou até mesmo destruir completamente cavernas. And with cave destruction, we have a loss of cultural sites. E com a destruição de cavernas, a gente tem a perda de sítios culturais. And we have a loss of unique underground habitats. E temos também a perda de habitats que são únicos ao subsolo, com suas espécies. So what can we do as solutions? We don't have time to go into detail, but I'll give you some general strategies to think about. Então, o que a gente deve fazer como soluções? A gente não tem tempo para entrar em muitos detalhes, mas eu vou dar uma ideia geral do que a gente deve fazer nesses casos. First, knowledge of caves and karst is necessary. We saw that in the case in Canada, what happened when they did not understand their karst aquifer. Então, em primeiro lugar, a gente precisa divulgar o conhecimento sobre cavernas e karst. No caso do Canadá, vocês viram o que aconteceu por pura falta de informação. The theme of the International Year of Caves and Karst is explore, understand, and protect. Because we cannot understand something unless we first explore it, and we cannot protect something unless we understand it. O tema do Ano Internacional das Cavernas e do Karst é explorar, entender e proteger. Porque você não consegue entender alguma coisa sem antes explorar ela, e você não consegue proteger alguma coisa que você não entende. One of the major ways of properly managing karst is to manage the drainage basin. Uma das maneiras mais eficazes de proteger o karst é fazendo a gestão de bacias de drenagem. So, for example, if you want to protect this spring shown in blue,
The red lines show how groundwater moves. The green lines show the drainage basin. And so if you protect the drainage basin, you are protecting the spring. Então, por exemplo, se você quiser proteger, esse pontinho é azul, é uma nascente. Se você quiser proteger ela, você pode ver que em vermelho você tem o fluxo de água e em verde as bacias de drenagem. Se você proteger essas bacias de drenagem, tudo vai ser protegido junto. We also need to protect our underground habitat. A gente também precisa proteger os habitats do subsolo. This map is of the Austin, Texas area. It's about 100 kilometers from north to south. Esse mapa é da região de Austin, no Texas, e ela tem aproximadamente 100 quilômetros do norte ao sul. All of the colors and boundaries show different karst habitat zones. Cada cor e demarcação mostra diferentes áreas de karst. And by managing and understanding the habitat, we can be sure that we are protecting the entire ecological community and not just one cave, but forgetting about the community as a whole. Então, fazendo a gestão e tendo o entendimento desses habitats, a gente pode fazer a proteção ecológica dessas comunidades. Ao invés de proteger apenas uma caverna, a gente vai estar protegendo todo um sistema ecológico que a envolve. And if we're dealing with engineering problems like sinkholes, we need to use karst appropriate engineering methods. E se a gente estiver lidando com problemas de engenharia, como as dolinas, a gente tem que usar métodos apropriados, que sejam apropriados para o uso em regiões de karst. Many times when there is a cover collapse sinkhole, people just throw and fill rock and dirt into the sinkhole, but that's not good enough. The sinkhole will form again. Muitas vezes, quando a gente tem um colapso de cobertura, as pessoas simplesmente enchem o local com pedras e poeira, e isso não é suficiente, isso não vai corrigir aquela dolina. One method is to dig away the soil until you reach bedrock, and then you find the hole that's draining the soil. Um dos métodos que podem ser usados é cavar toda essa região, esse solo, até chegar na base rochosa e encontrar, então, por onde esse solo está sendo sugado. And then with this method, you fill the hole with large rocks, and the rocks get smaller and smaller, and then you cover it with soil. This allows the water to move through the soil and down into the cave, but it does not wash away the soil, and so you have a stable place to put your buildings. Então, com esse método, a gente pode identificar por onde está acontecendo essa vazão e a gente vai preencher esses espaços com pedras maiores e subindo com pedras cada vez menores e então cobrindo com o solo. Isso permite que a água flua do solo pelo meio dessas pedras e chegue no nível de base, mas também permite que haja uma fundação firme para construções, por exemplo. So, good solutions require research. Use cave maps and cave data in your research. Então, boas soluções requerem boas pesquisas. E para isso, você deve usar mapas de cavernas e informações sobre karst na sua pesquisa. But do not just focus on the caves. Use surface karst features too. Use other data. Remember, your caves are part of a bigger system. Mas não use apenas dados sobre cavernas, não foque apenas em cavernas. Você precisa analisar outras características dessas superfícies kársticas também. Então, você tem que lembrar que essas cavernas são parte de um sistema maior. And of course, as I've said, involve cave and karst scientists.
E é claro, como eu já disse, você precisa envolver cientistas de cavernas e karst. And for general management, avoid or minimize urbanization and development of karst. E para a gestão no geral, precisamos evitar ou minimizar a urbanização e o desenvolvimento do karst. In some places, you can't avoid the karst, like the city of Guilin. It's all karst. Em alguns lugares você não consegue evitar o karst, como nessa cidade na China que está na imagem, tudo é karst. But in those cases, prohibit or minimize contaminants that have high volumes or high toxicity. Mas então, nesses casos, a gente precisa proibir ou minimizar toxinas e contaminantes que vão atingir o karst. Be sure to involve and educate land managers and the public about karst. Tenha certeza também de que você vai envolver e educar o público no geral e os donos e gestores de terras com conhecimento sobre os problemas do karst. And because karst is so complicated and so vulnerable, take extra steps to protect karst. There's a major textbook on karst, which has a section called Expect the Unexpected. And those are wise words. E porque o karst é tão complicado e vulnerável, você tem sempre que ir além para protegê-lo. Tem um livro muito bom sobre karst que ele diz para esperar o inesperado, e isso realmente é muito real. And lastly, if you want to learn more, stay educated. You can go to my institute's website for more information. But I should say that the website is old, and in about 2 months, we're releasing a new website with just a lot of great information there. So watch for that. Por último, se você quiser continuar estudando e sabendo mais, você pode acessar o site do meu instituto. Eu queria lembrar que o site é bem antigo, mas em aproximadamente 2 meses a gente vai atualizar ele, vai ser um site completamente novo e com novas informações, então fique ligado. Visit the website of the International Union of Speleology. Most of you are in Brazil, and you're probably aware of the Brazilian Speleological Society, but there are other organizations around the world that you can connect with and contact through this website. Então, como a maioria de vocês está no Brasil, vocês provavelmente conhecem a Sociedade Brasileira de Espeleologia, mas tem também muitos outros institutos de diversos países que vão estar aqui no slide, se você quiser acessar e saber mais. The Karst Information Portal is a project of my institute and also the UIS. It is a free library of information on caves and karst, all topics, information from around the world. Esse site, o portal de informação do karst, é um projeto do meu instituto também, e ele tem todo tipo de informação sobre todos os tópicos sobre karst, se você quiser acessar. And lastly, it is the International Year of Caves and Karst. And the website has a lot of good information about caves and karst, how they form, and some of the problems that occur. E por último, a gente tem o site do Ano Internacional das Cavernas e do Karst. Tem muitas informações sobre como tudo isso é formado, alguns problemas, então você pode acompanhar por lá. I encourage you to join us as partners and for other excellent events like this. No matter how large or how small, we're trying to reach the entire world, and every little bit helps. Então, eu incentivo que vocês participem, se tornem parceiros da gente e para a gente participar em outros eventos, outros grandes ou pequenos eventos, mas todos ótimos como esse, para a gente espalhar essa informação ao redor de todo o mundo. And I must leave now. It is 10 o'clock my time, and I have an important meeting. I thought I would have an hour before that meeting because of delays that happened with technology. We're running late. So
I would be more than happy to answer any questions. You can contact me directly at my address here, or put them in the chat, and then Mariana can send them to me. So thank you very much for this opportunity, and I hope to see you and be back in Brazil sometime soon. Então, muito obrigada. Eu tenho uma reunião importante agora, a gente teve alguns atrasos, né, com a tecnologia, mas eu vou estar muito feliz em responder todas as suas perguntas, que vocês podem enviar diretamente para o meu e-mail ou colocar no chat, que a Mariana vai encaminhar para mim, e eu espero ver vocês novamente em breve e visitar o Brasil também. Muito obrigada. Muito obrigada, Jorge, pela sua apresentação. Eu sei que você tem um compromisso. Eu peço desculpas pelo atraso, e nós encaminharemos as perguntas e você responde quando tiver disponibilidade. Thank you, George. I know you have a meeting now, so you can go and I'll send you the questions. I thank you very much for your time and participation. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Pessoal, mais uma vez, né, peço desculpas pelo atraso. Hoje a gente teve alguns problemas técnicos com as palestras, mas nós vamos fazer um encerramento. Eu peço que vocês esperem só um minutinho, que a gente vai preparar a tela e a gente já volta para encerrar esse evento maravilhoso. Olá, pessoal. Agradeço a todos aí pela presença, pela disponibilidade de continuar com a gente aqui até o final, né? E eu tenho que falar algumas coisas aqui em relação ao evento como um todo e o dia de hoje, né? Aquele pequeno resumo como a gente tem feito, né? A Mariana tem feito aí durante a semana, né? Então, basicamente, a ArcelorMittal e a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, né? Realizaram durante essa semana o workshop de recuperação do dano do patrimônio, ao patrimônio espeleológico, né? O evento foi realizado virtualmente em 2 ambientes, como explicado pela Mariana. A gente teve os técnicos da SEMAD acompanhando os debates numa sala privada, e a reunião foi sendo transmitida ao vivo para o público, né? Por meio do canal do YouTube da Espeleologia Consultoria, que organizou esse evento, em parceria com a PUC Minas e o Instituto de Geociências da UFMG. Esse evento ele teve origem em função de um acordo celebrado entre a ArcelorMittal Mineração Serra Azul e o Estado de Minas Gerais para promover o conhecimento espeleológico como forma de compensação por dano causado à cavidade natural subterrânea MO18, localizada na área de ampliação da lavra do empreendimento. O workshop teve início com uma abordagem sobre estratégias de licenciamento que buscam minimizar os danos ao patrimônio espeleológico, e vocês viram, inclusive, pela tônica de hoje, que é sempre melhor evitar os danos, né, do que recuperá-los. Mas, contudo, nem sempre essa situação é possível. E os debates importantes foram realizados sobre o dano ambiental, os impactos irreversíveis, reversíveis, e algumas estratégias de compensação ambiental, né? Foi uma mesa de abertura no início importante, com uma visão geral do que estaria por vir nos próximos dias. E na segunda mesa, nós vimos a discussão de técnicas sobre a recuperação do dano em cavernas, sobre os aspectos físicos.
Técnicas importantes de recuperação foram apresentadas e foram também discutidas metodologias para garantir a manutenção do microclima cavernícola, e foi evidenciado que a área de influência é extremamente importante para a minimização de impactos ao patrimônio espeleológico e que os monitoramentos podem alertar sobre impactos, e é possível que nós possamos tentar, né, algumas exigências novas em relação às medidas de mitigação. A terceira mesa discutiu os aspectos biológicos envolvendo a recuperação do dano do patrimônio espeleológico. Ficou evidente a importância da vegetação no entorno das cavidades para garantir o seu equilíbrio ecológico e a necessidade de se adequar às metodologias apresentadas nos relatórios de bioespeleologia, visando garantir uma amostragem ideal da fauna, mesmo com, até mesmo, né, assim, com um ciclo de amostragem talvez definido, ou uma tentativa, né, de definir esses ciclos. Já a palestra do Dr. Jan Smulets demonstrou o quanto os próprios pesquisadores podem interferir no ambiente cavernícola se não tomarem cuidado. Assim, um excesso de monitoramento pode ser prejudicial, mesmo com o objetivo de buscar entender esse sistema, né? Igualmente intenso foi o dia de ontem. Nós discutimos algumas questões relacionadas à paleontologia e ao patrimônio cultural, e foi de fundamental importância percebermos a carência de informações que temos nessa área e a necessidade de aprofundar nas linhas de pesquisa durante os processos de licenciamento, né? Hoje, mais um dia excelente, né, de apresentações, que reuniu especialistas em recuperação do dano ao patrimônio espeleológico fora do país. Contamos com a primeira palestra do Val Hildreth-Werker, que se concentrou nos esforços de restauração de uma caverna turística eslovena, de Mitja Jama, e por mais que algumas fotos possam ter causado algum desconforto em determinados especialistas, etc., a gente deve lembrar que das cerca de quase 15 mil cavernas existentes em um país com pouco mais de 20 mil quilômetros quadrados, né, cerca de 30 são abertas para o turismo mais intensivo. E quando eu falo em intensivo, não são milhares de pessoas como em muitos lugares do mundo, né? O país tem cerca de 2 milhões de pessoas, pouco mais de 2 milhões de pessoas, né, de habitantes. E muitas vezes o turismo científico ou educacional é feito em cavernas como as que a gente pode, digamos, visitar hoje, né? Além disso, as sociedades espeleológicas europeias, como sabemos, são ativas há séculos e se preocupam com a preservação das tradições e, claro, das cavernas. Podemos ressaltar a antiguidade dos impactos em algumas dessas cavernas, e os impactos eles estão relacionados à visitação que ocorreram há décadas atrás, séculos às vezes, e os monitoramentos agora eles devem ser mais frequentes, como foi demonstrado pelo Burut. Na segunda, Mitja Prelovsek apresentou o estudo de caso da recuperação do dano causado na Krisna Jama, também na Eslovênia, e após a apresentação de características físicas, históricas, legais e turísticas relacionadas à caverna, o foco foi dado aos principais impactos causados pela visitação e pelas ações, as próprias ações de restauração. Problemas gerais como deposição de lixo ou outros mais específicos, como a abrasão de represas de travertino, por exemplo, foram abordadas, né? E um problema que foi destacado no início foi a possibilidade de movimentação da rocha próxima à entrada, o que seria um risco, o que é um risco real para os visitantes. Nos foi mostrado que, a partir da década de 90, as ações de remoção de depósitos de carbureto usados e a própria lama oriunda das botas dos espeleólogos sobre os escorrimentos eram também impactos significativos. Problemas causados por escavações paleontológicas no interior da caverna também foram mostrados aqui, e conclui-se que são praticamente impossíveis de restaurar, né? E eu destaco aqui a importância dos pesquisadores serem auxiliados por espeleólogos para minimizar os impactos causados pelas próprias atividades de pesquisa. Muitas vezes nós temos pesquisadores / espeleólogos, né, numa mesma pessoa, 2 em 1, né? Em outros casos nós não temos, nós temos, como foi mencionado na mesa
que falou sobre paleonto, às vezes você tem o paleontólogo, mas ele não é o espeleólogo, né? Então, como eu disse, se o pesquisador é um espeleólogo, ótimo, mas caso não seja espeleólogo, é recomendável essa parceria. E acho que uma contribuição importante pode ser dada pela EBRE, né, pela Escola Brasileira de Espeleologia, da Sociedade Brasileira de Espeleologia, na promoção do patrimônio espeleológico e essas boas práticas espeleológicas como um todo. E, no final, foi importante a mensagem da busca pelo equilíbrio, né? Acertar as perdas em ambos os casos, né? Às vezes, né, os dois lados, vamos dizer assim, aceitarem essas perdas, mas, obviamente, novamente foi falado, que é melhor prevenir os danos do que remediar. Né? Vocês perceberam que muitas das ações de restauração ocorreram após anos de intervenção naquele espaço. Né? E o casal Jim Werker e a Val Hildreth-Werker evidenciaram os aspectos da conservação e reparação do dano ao patrimônio espeleológico, mostrando a importância dos trabalhos em conjunto, bem como a multiplicação dessas pesquisas ou dessas ações. Né? Eu costumo dizer que se você não publica seus dados, se você não torna isso público, né, a pesquisa que não se vê, ela não existe, né, ainda mais em ambientes em que, na superfície, muitas pessoas acham que não existe, né, as nossas cavernas. É importante lembrar que o casal é responsável pela autoria daquele livro que foi mostrado, né, um livro importantíssimo sobre o assunto, e que foi publicado pela National Speleological Society norte-americana. O trabalho foca na descrição de técnicas de conservação de cavernas, restauração e reparo de espeleotemas, todas técnicas que já foram comprovadas por anos em campo e em diversas partes do mundo. É interessante o fato de mencionarem as controversas ideias sobre os grafismos, né, o que são históricos e o que são considerados vandalismo, talvez por um marco legal. A busca de materiais da própria caverna ou do karst regional foi destacado para essas ações de digamos, restauro ou remediação, né? E, novamente, surge o termo ética, para designar uma prática espeleológica de baixo impacto, né? E o fato de que é melhor a gente sempre prevenir do que remediar. Né? E a última palestra do dia, proferida pelo George Veni, atual presidente da União Internacional de Espeleologia, organização idealizadora, né, do Ano Internacional do Karst das Cavernas. Ele nos mostra justamente isso, né, como é a nossa vida né, ou sobre o karst. Ou seja, né, vivemos em uma fundação bem frágil. E, novamente, volta à tona nessa apresentação as discussões em questão da área de influência dessas feições geomorfológicas das nossas cavernas. A importância de se conhecer e pesquisar o karst como um sistema, indo além simplesmente de interesses pessoais, né? Então, eu acho que todos os envolvidos aí trabalharam muito. Vocês vejam que a escolha dos palestrantes, né, ela não foi feita por acaso e são pessoas extremamente comprometidas com as cavernas e o patrimônio espeleológico como um todo. Eu agradeço mais uma vez a chance de poder ajudar aí na organização, junto com a Mariana. Agradeço sempre a nossa parceria. É o que foi falado também no primeiro dia, né? A universidade, setor público, setor privado, nós temos que nos unir, porque, afinal de contas, o interesse ele é comum. Passo a palavra, então, agora para o Alberto, representante da ArcelorMittal, que foi patrocinadora do nosso evento. Um abraço a todos. Espero que nós possamos nos encontrar nos próximos. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Muito obrigado aí pelas palavras ao professor, doutor Travassos. Você já trouxe uma mensagem final aqui, que eu gostaria também de não delongar muito aqui nas minhas palavras, né? Mas o senhor falou aí na questão da prevenção, né? Como um ponto mais importante em relação à remediação. Também trouxe aí, né, na palestra que nós tivemos aí do casal do Jim, da Val, em relação à questão do equilíbrio. Enfim, eu vejo que ao longo da semana tivemos uma série de
de mensagens importantes, mas de uma forma bem simples, é a palavra parceria, né? Então, eu gostaria de, em nome do professor Travassos, né, enfim, não em seu nome, mas através do seu nome, né, enfim, te agradecer a todos, agradecer demais aí a coordenação dos trabalhos, você, Mariana, né, da Spelion, a academia, a todos os participantes. Nós recebemos uma série enfim, de mensagens, né, parabenizando aí pelo evento ao longo aí da semana. Enfim, sem dúvida nenhuma, um sucesso, uma participação incrível aí, a qualidade aí das apresentações, enfim. Então, mais uma vez, agradecer a todos, né, que fizeram um evento sensacional. E em nome, né, do professor Travassos e da Mariana, eu gostaria de parabenizar a todos aí que participaram para que chegássemos aqui hoje, né, com esse sucesso aí do evento. E também agradecer aí ao Rodrigo Ribas, né, representando a SEMAD, também por essa oportunidade, né, de a gente juntos podemos ter construído, né, chegarmos aqui nesse momento também. E gostaria de passar, então, a palavra para o Dr. Matheus. Bem, boa tarde a todos. Estão me ouvindo, né? O áudio está funcionando bem. Queria, bom, antes de mais nada, parabenizar pela realização do evento, né? Acho que um tema bastante relevante, que foi aqui abordado de maneira muito consistente, né? Então, realmente, os parabéns à organização, né? E, ao mesmo tempo, o agradecimento aqui pelo convite feito ao IFAM. Estou coordenador técnico e estou aqui a pedido da senhora Débora Nascimento França, que é a superintendente do IFAM em Minas Gerais, né? Ela solicitou essa participação, que para nós é muito oportuna, porque, né, o evento reúne aqui toda uma comunidade técnica, científica, de empreendedores também, né, os órgãos governamentais aí envolvidos com licenciamento e todas as atividades correlatas aí ao nosso patrimônio, né? Então, é uma breve mensagem. Para nós é uma satisfação poder fazer essa breve participação, e aproveitando para informar, né, que nós temos aí, a gestão da Débora está há cerca de um ano estabelecendo uma interlocução junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, né, o Estado de Minas Gerais, e a nossa aproximação tem sido no sentido de construir alguns instrumentos conjuntos, né, e possivelmente teremos um grupo de trabalho, uma instrução normativa conjunta que será bastante oportuna para todos, né, para os órgãos envolvidos no licenciamento, para os empreendedores, para a comunidade técnica e científica que também participa, né, de todo o processo, né. E com relação ao tema abordado, né, especificamente a questão de toda a complexidade das cavidades, cavernas, o patrimônio arqueológico e material também, né, muitas vezes correlato, será oportunamente um objeto abordado, mas a nossa visão é que precisamos mesmo de um instrumento até mais amplo, né, mais orientativo, que vai dar conta aí de ter uma clareza de procedimentos, né, e de participação de todos aí na nossa trabalhosa missão, né, de promover aí a proteção do patrimônio junto com todos os processos de desenvolvimento que nós temos participação aí, né, junto à sociedade e às comunidades, né. Então, nesse sentido, fica aqui nossa breve manifestação, mais uma vez agradecendo aí pela participação, agradecer o Rodrigo Ribas aí, em nome dele, toda a estrutura da Secretaria de Estado, e mais uma vez, parabéns à organização do evento aí pela relevância e consistência, né, e o IFAM está à disposição para esclarecimentos, para informações e qualquer outras dúvidas aí que por acaso os interessados tenham, né? Uma boa tarde a todos aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Matheus. Eu vou tomar daqui para a gente não ter que passar pela Mariana, já que foi citado por último aqui. Eu queria agradecer a você, pessoalmente, agradecer a Débora Nascimento, superintendente do IFAM no Estado de Minas Gerais,
pela parceria, né, da gente trabalhar com um assunto desse. Queria parabenizar a Arcelor pela realização, queria parabenizar, em nome, né, da Espeleologia, a Mariana pela organização. A gente sabe que tem sempre uma equipe técnica muito grande envolvida nesses trabalhos, é uma coisa complicada, muito trabalhosa, e fazer isso funcionar durante uma semana, com palestras tão bacanas, é sempre muito positivo para nós. Agradecer ao professor Travassos, né, pela participação muito bacana, muito brilhante, né, de trazer os pontos centrais das palestras, de fazer aquela amarração que é necessária no workshop desse. E eu queria gastar uns 5 minutos, em nome da SEMAD, né, eu sou daqueles que apareceu só no princípio e no final, mas eu fiquei ouvindo tudo, claro, né, nos nossos grupos, tudo que aconteceu durante a semana, e alguns poucos pontos chamaram muita atenção. O primeiro ponto é esse que o Matheus veio tratando aqui, não foi o primeiro cronológico, mas eu acho que esse é fundamental, a respeito de uma discussão sobre termo de referência para estudo de destacada relevância histórico-cultural e religiosa. Não existe um termo de referência nesse sentido, né? O termo de referência que foi apresentado aqui durante a semana, ele foi feita uma discussão com o pessoal da Supracentral a respeito de 2 empreendimentos muito específicos, e ele vale para esses empreendimentos. Ele pode ser adotado como um orientador daquilo que vai ser pedido, né? Mas o IFAM, se eu não me engano, o IFAM sempre leva em consideração a realidade daquilo que está sendo estudado e não um termo genérico. O termo genérico é o que o Matheus acabou de explicar. Nós estamos em discussão com o IFAM para fazer um termo de referência e uma instrução conjunta que dê segurança técnica e jurídica para empreendedores e para analistas, tanto da SEMAD quanto do IFAM, em relação a esse item, né, da relevância. Eu só completei aqui, Matheus, né, se você me deu a liberdade. Então, é importante que a gente trate isso assim, com muita tranquilidade. Para cada ambiente, né, kárstico, para cada caverna, para cada lugar que vai ser avaliado, o especialista é o responsável por trazer informação de se há ou não há indícios da destacada relevância histórico-cultural. E, a partir daí, levar para o IFAM para poder fazer a análise, né? Então, assim, é sempre com muito cuidado. O mais importante, eu acho, desse workshop todo é preciso haver cuidado técnico em todas as etapas, com todas as ações, com todas as informações, né? Eu acho que isso já começa muito lá no principinho, e aí mudando de assunto, mas encaixotando, o Alan, da SBE, ele apresentou aqui uma palestra maravilhosa, sensacional. Ele sempre fala muito bem, né? Ele é profissional, um grande profissional, professor da área, ele sempre fala muito bem, e ele terminou mostrando um sofrimento dele aqui, dizendo, olha, não devia nem estar sendo autorizado o impacto em cavidade de máxima relevância. E ele tem razão, não devia, e não está, né? E aí, esse sofrimento dele trata dessa responsabilidade que nós todos, analistas, espeleólogos, estudiosos, pesquisadores, cada um na sua área, né, no seu meio, temos com a preservação do meio ambiente. Foi como eu comecei a workshop. O mais importante é preservar. Mas o workshop é sobre dano, e dano é o já ocorrido, o não autorizado, né? Daquilo que a gente não tem mais como prever o seu impacto. Ele já aconteceu. E quando ele já acontece, é preciso que a gente tenha ações que sejam... E aí é preciso, porque há um princípio legal dizendo que precisa, né? Princípio do poluidor-pagador, que diz que quem polui tem que pagar por isso, quem degrada tem que pagar. De maneira antecipada, muito menos, em benefícios sociais, em benefícios ambientais. De maneira atrasada, né? Depois de causada a poluição, muito mais, né? Além dos benefícios sociais e ambientais decorrentes, nas formas de indenização e multa, que é o caso desse workshop, né? E aí, voltando também ao meu primeiro dia, eu falei assim, olha, em grande parte dos casos, as degradações ambientais causadas, elas não são intencionais, elas não são pela má índole de empreendedores, pessoas físicas e jurídicas. Uma grande parte do que a gente tem visto se dá pelo desconhecimento, se dá... a última palestra aqui foi exatamente isso. As pessoas estavam fazendo alguma coisa errada, do ponto de vista ambiental, sim. Por quê? Por absoluto desconhecimento
né, do ambiente. Então, é muito isso que acontece também nas empresas. O que aconteceu foi isso. Houve uma degradação ambiental numa cavidade que gerou obrigação de indenizar e obrigação de compensar. A obrigação de indenizar foi cobrado conforme o decreto, faz uma conta, R$176 mil, o que é, do ponto de vista do patrimônio espeleológico, R$176 mil é irrisório, né? Mas é a métrica adotada no Estado, que tem que ser amadurecida, sem dúvida. E do ponto de vista da compensação, é claro que a gente gostaria que houvessem outras cavidades a serem protegidas, mas a empresa não conseguiu. E isso está previsto tanto no caso da degradação, quanto no caso das autorizações, né? São as outras formas de compensação previstas lá. E aí, seria muito cômodo para a Arcelor virar e falar assim, olha, eu compro aqui equipamento para vocês, na ordem de 80 mil, 100 mil reais de equipamento, entrego para vocês, vocês se virem com isso aí para poder fazer análise ambiental. Compra drone, compra macacão, compra corda, compra seja lá o que for, entrega para a gente poder trabalhar. Em vez disso, ao contrário, apresentar uma proposta que é muito mais importante, muito mais enriquecedora, que é trazer para os órgãos, para o órgão ambiental, para os analistas e para a sociedade como um todo, conhecimento acerca da degradação e das maneiras de recuperação do dano. Acho que isso a gente ganhou muito mais em uma semana de conhecimento, em uma semana de workshop, em uma semana de debate, que não acaba agora, a gente sabe, os grupos de espeleólogos, os grupos das pessoas que participaram aqui vão repercutir essas discussões, vão trazer para cá. Eu acompanhei aqui uma série de indicações, indicação de livro, indicação de filme, indicação de trabalho científico, né, que vão fazer com que nós melhoremos o nosso conhecimento a respeito de degradação ambiental e de recuperação dessa degradação. Né? Eu acho que esse é um primeiro passo para o amadurecimento que a gente necessita para a preservação ambiental. Né, saber como preservar e como recuperar aquilo que porventura, tem sido degradado. E algumas degradações são antigas, né? O decreto 99556 é de 1990. Degradação ambiental antes de 1990 não era nem considerada degradação no ambiente cavernícola, né? Então, assim, no karst nem se considerava degradação isso antes. Né? Bom, e aí eu lembro de duas coisas aqui. Uma que eu falei. Nós estamos alterando o decreto 47041, já fizemos uma proposta e já incluímos a proposição de recuperação de cavidades degradadas, quando houver, como uma forma de compensação, como uma forma de ganho para a própria sociedade. Né? Então, esse já é um amadurecimento necessário. E um outro amadurecimento veio da fala do Jossi, lá no primeiro dia também, quando ele falou das outras formas de compensação e falou da necessidade de que sejam preservadas cavidades em áreas contíguas. Eu só posso discordar do Jossi nesse caso. A gente não pode, nós, analistas, né, nossa sociedade, não podemos simplesmente arbitrar um espaço físico, né, como o ideal. É preciso que essas cavidades preservadas, é preciso que, ao preservar cavidades, nós tenhamos a melhor análise técnica dessa preservação. Eventualmente, nós ganhamos muito mais em afastar do empreendimento a preservação, preservar grandes blocos de cavidades que possam ser protegidos de maneira muito mais duradoura, do que simplesmente arbitrar que tem que ser na área do empreendimento logo ali do lado, e a gente vai ficar o resto da vida naquela balança de houve ou não houve impacto, houve ou não houve impacto. Né? Os impactos são previstos, eles são permitidos em determinados casos e com determinadas compensações. É preciso que essas compensações tragam ganho ambiental para o Estado de Minas Gerais. Elas não podem, de maneira alguma, do Estado de Minas Gerais, para o Estado da Bahia, para o Estado de Pernambuco, para qualquer Estado. Né? Elas não podem simplesmente serem arbitradas por quem quer que seja, nem pelo SECAV, por decreto A ou B. Né? É importante que as outras formas de compensação, ou que a compensação ambiental por impacto em cavidade seja pensada como uma oportunidade de preservação.
e não simplesmente como uma compensação, né? Não simplesmente falar assim, olha, eu vou preservar 4 cavidades, eu vou destruir uma cavidade no estado de Minas Gerais e vou preservar 4 cavidades ali no estado da Bahia e vou investir, sei lá, 200 mil num programa lá no Pará. Eu acho que perdem todos, né? Porque perde o vínculo da preservação ambiental daquilo que era patrimônio da sociedade mineira, né? Inclusive protegida pela própria Constituição do Estado de Minas Gerais. Então, assim, nenhuma maluquice a gente querer preservar aqui. Bom, então eu acho, senhoras e senhores, né, que nós começamos. Vou repetir o que eu falei com a Mariana lá no primeiro dia. Nós começamos, é o primeiro workshop de, sei lá, 18, não sei de quantos, né, de quantos forem necessários, com quantos temas a gente conseguir trabalhar e elaborar, de forma que a gente possa, daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, ampliar a nossa capacidade de preservar aquilo que ainda está preservado, recuperar aquilo que foi parcialmente danificado e melhorar a qualidade ambiental do Estado de Minas Gerais, dentro do princípio do licenciamento ambiental. Bom, eu vou parar por aqui, senão eu vou falar meia hora. Eu professor, já falei, né, a gente é viciado nessas coisas. Eu queria, de novo, né, por fim, agradecer a organização, agradecer a Arcelor, multada, fazendo indenização, ainda foi parceira de fazer o mais difícil, né? É muito difícil para uma empresa sair da sua zona de conforto e fazer o mais difícil, trazer gente para discutir com a gente, para poder fazer o nosso trabalho melhor, né? Eu acho que isso é um trabalho melhor que a empresa faz, e eu considero que é uma parceria muito positiva nesse caso. Agradecer ao professor Travassos, né, IGC e a PUC, representando, né, o FMG e a PUC, pela parceria aqui, agradecer principalmente a Spelion pela organização, foi muito bacana, deu conta de tudo, e parabenizar e agradecer a cada um dos pacientes, analistas que participaram aqui, que ficaram nessa sala durante 5 dias, que assistiram pelo YouTube nesses dias. O mais importante é que vocês participem mesmo. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Um abraço. Eu passo para a Mariana agora. Muito obrigada, professor Travassos, Alberto, Matheus, Ribas, que falaram nessas palavras de agradecimento. Para mim também foi um orgulho enorme estar aqui participando desse evento, fazendo a apresentação desse evento, que eu acho que foi grandioso para toda a comunidade espeleológica, né? Para os técnicos da SEMAD, que nos assistiram pela reunião do Zoom, mas também para o público em geral que nos assistiu através do YouTube. Agradeço muito as palavras que todos vocês fizeram, acho que engrandece bastante o evento e que atingiu o seu propósito, né? Antes de fazer os meus agradecimentos, porque como o Ribas e o Alberto bem disseram, um evento desses a gente não faz sozinho, tem que ter uma equipe grande e competente por trás. Eu quero fazer aqui, vou falar o resultado do nosso sorteio, que nós já fizemos devido ao tempo, né? Avançou, a gente, infelizmente, teve um atraso grande hoje, então não vou fazer o sorteio ao vivo, para a gente adiantar. Então, da equipe da SEMAD, os vencedores de hoje são Gilmar Figueiredo Guedes Júnior, Moisés Oliveira da Silva, Daniela Rodrigues da Mata, Valéria Andrade Costa, Estênio Abdanaur Franco e Emanuele Alexandra Araújo. Parabéns, vocês ganharam um volume do livro, né, publicado pelo professor Travassos, Princípios de Karstologia e Geomorfologia Kárstica. Vou entrar em contato com vocês para ver a melhor forma de fazer o envio, tá? E da galera que está nos assistindo pelo YouTube, os ganhadores foram Tomás Ricardo Favreto Sinani, Vanessa Mendes, Ramon Gabriel Batista Gil e Regina Bastos. Parabéns a todos vocês que vão aproveitar bastante esse conteúdo desse livro, que é maravilhoso. Bom, sem me delongar muito, né, que a gente já está bem avançado, eu gostaria de fazer os agradecimentos finais. Primeiro, a SEMAD,
que desde o início apoiou essa iniciativa, né, para a realização desse evento. A ArcelorMittal, que, como bem disse o Ribas, aceitou o grande desafio que foi organizar esse evento. A PUC Minas e a UFMG, em nome do professor Travassos, que foi fundamental para o planejamento da programação dessas palestras que a gente viu aqui durante esses 5 dias. A Espeleológica Consultoria, lógico, que deu todo o subsídio técnico, né, para que esse evento acontecesse. Aos intérpretes, Marcelo e Norma, que possibilitaram acessibilidade a esse evento, né, foi muito importante ampliar o nosso leque, né? Mais pessoas agora vão ter a possibilidade de acompanhar e entender melhor esse mundo subterrâneo. Também a Michele Fernandes, que fez a tradução consecutiva e proporcionou a participação de palestrantes internacionais. A empresa Tambor, em nome de Daniel Menin, pelo desenvolvimento de todas as artes de divulgação. Ao Teatro Piccolo Meneio, que fez o show acontecer. Eu estou um pouco emocionada, tá, gente? Acontece isso sempre comigo. Sou uma manteiga. E a todos que participaram, contribuindo com as discussões ou como ouvintes. Sem vocês, realmente, não seria possível esse evento. E, finalizando aqui os trabalhos, eu informo que os certificados estão em fase final de produção, que a gente vai enviar por e-mail a todas as pessoas, né, que preencheram as listas de presença e se identificaram, para que seja possível o envio desses certificados. Um grande abraço a todos e até o próximo.